Você que está aí no balcão e que quer que o seu cliente final leve um produto melhor, que tenha um corredor progressivo mais amplo, um CR39 com uma adição de 3 e um 174 com uma adição de 3, eles são diferentes no corredor progressivo. Thomas acabou de me dizer aqui que um produto com um índice de refração maior, ele contém um corredor progressivo mais largo, ou seja, com uma mesma receita, com o mesmo produto, mudando apenas o índice de refração que você vende no balcão, você consegue melhorar amplamente o corredor progressivo. Mais um com adição 3 em orgânico, temos um corredor progressivo. Mais um com adição 3 em 174, muito maior, porque ele sugere que a adição de 3 em 174 tem um corredor progressivo de 2,25. Olá, senhoras e senhores, eu sou o João Adriano, aqui do JJCast, o seu podcast ótico. E iniciamos a temporada 2024 com uma pessoa mais do que especial pra gente. Conhecemos ele há muitos anos, mas antes de tudo, passar a palavra aqui pro meu brother Johnny. Olá a todos que estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do JJCast. Demoramos para trazer esse homem aqui, o homem mais ocupado da Terra, agora mais ainda. Um fenômeno aí da ótica, do mundo da ótica, né? Somos aí. Parte dos dinossauros. Eu sou filhotinho do dinossauro, então não podemos esquecer disso. Eu também peguei essa fase brava lá no começo. Esse cara aqui, um cara que vai trazer uma boa experiência para os óticos aí que nos seguem, com o seu conhecimento, com as suas vivências, que é o que a essência do nosso podcast. Pessoas que vivem todo santo dia as pequenas anuâncias da ótica, né? As buscas por soluções, né? As quebra de cabeça. Então, perda de cabelo, tá caindo, ó. Tá caindo, mas eu já vou encher isso aqui de cabelo antes que eu perca a minha fé nele. Então, pessoal, acompanhem esse episódio hoje, um episódio bem especial para nós, com nosso ilustre Thomas Hope, nosso alemão. Só não precisa falar em alemão, porque senão ninguém vai entender nada. Não, ninguém não, mas o pessoal na Alemanha que nos assiste... olha aí, verdade. Nós vamos fazer um patrocínio direto lá, bem lá no âmago lá de Berlim. Thomas, meu amigo, fique à vontade para se apresentar para as pessoas que nos assistem, contar como que você entrou nesse mundo, quando que foi lá teu início, né? O que te cativou nesse nosso mundo da ótica, o que te fez dizer assim, puxa, isso aqui é fantástico, né? Porque você é um cara que ama isso aqui, dá pra ver só pelo óculos do cara. Sim. O cara é estiloso demais. Eu devia ter trazido os outros aqui. E dizer pro pessoal toda a tua experiência, principalmente experiência quem usa multifocal. Vamos lá, se apresente, meu amigo. Bom, eu sou da região, né? Nasci em Presidente Getúlio, perto de Blumenau. Fui empurrado para dentro do ramo, né? Meu pai tinha relojaria e na época o curso de ótica, há 37 anos atrás, né? 38 anos atrás. O curso de ótica era São Paulo e Porto Alegre só. Né? E aí o pai me incentivou para ir fazer, voltar, retornar e assumir a loja e nunca mais voltei. Né? Tanto que a operação em Presidente Getúlio fechou, o pai faleceu, tá tudo... Sim. Né? Mas aí a gente conheceu outro mundo, né? Foi para cidade grande, saiu de um... Cubículozinho pequeno, né? Eu sempre falo, cidadezinhas do interior. Getúlio Vargas se matou porque ele achava que merecia um nome, uma cidade maior para ter o nome dele. Que loucura. É verdade. E como que você entrou no laboratório, né? Porque hoje o Thomas eu pelo menos conheço você sempre do laboratório, né? Inicialmente de um laboratório, depois de outro laboratório. Como que você foi inserido nessa casa? Nesse mundo, né? Isso. Sim. Não, durante o curso ótico, daí acabei ficando por Porto Alegre, daí eu fui convidado a trabalhar em São Leopoldo, numa ótica, mas para tocar o laboratório, claro, com uma experiência básica de recém-formado no curso, né? E aí, de lá, tinha os parceiros do curso, né? Bom, vocês sabem quem era, né? O casal Dorlaci e Rodolfo, né? Que a Dorlaci também era da região, o Rodolfo também aqui, a gente teve uma boa empatia durante o curso e tudo mais, e aí eles tiveram uma visão assim,
né? Que isso é um ponto que eu respeito bastante, né? O Rodolfo, que ainda está no mercado aí, tá lutando, que é uma visão empreendedora, né? Sempre uma visão de futuro, assim, à frente. E eles me convidaram daí para abrir um projeto novo em Porto Alegre, que não tinha ainda laboratório orgânico na época. Era só O Lauro cristal. estava começando a fazer, era tudo cristal. O Lauro estava começando a ensaiar orgânico. E a gente já tinha abandonou o Isso cristal. que ano? 86. Olha aí, pessoal. 86. 1986, né? Os Exatamente. primeiros CRs. 86, 87, 87. Né? Chegando nos Aham. espaços, né, no mercado. Não, olha, foi... E aí foi evoluindo, né? Também aquela... Sempre em busca de mais tecnologia, né? Que, só para ter uma ideia, em 2000, eu vim para Florianópolis trabalhar na Repro. Aliás, foi por um outro caminho. Na realidade, vim primeiro para Fluorótica. Fluorótica, né? Sim. Né, com o projeto do falecido seu Dite Freitas, né? Que a Dorlentes daí na época já estava num processo de insolvência, né? E aí a Essilor, da Fluorótica fomos para a Repro, porque o Dite Freitas faleceu e o projeto dele era grande na época, era um baita projeto que nós tínhamos na mão, com antirreflexo e tudo, em Florianópolis, em 2000 já. Nossa. Quer dizer, eu estou dando um salto aí de 15 anos, mais ou menos, 14 anos no processo. Por quê? Porque quando eu fui para a Repro, daí, como a Fluorótica fechou, e aí a Repro absorveu a Fluorótica e o Thomas junto, né? Esse também foi um dos motivos e um dos objetivos do Jorge, na época, ter o Thomas na equipe, né? Pela experiência que a gente teve via Dorlentes. O que a Essilor fez na época no Jorge ali, que era o Essilor Solutions, que é toda uma reengenharia do processo de laboratório no Brasil, que era o Kanban e o JIT e trabalho em célula, a Dorlentes já tinha. Essa experiência nós já tínhamos. A gente viu na década de 90 que o processo convencional de produção em laboratório já não era mais viável. Pra processo volume, em linha, para volume, né? Para qualidade principalmente. Sim. Né? Com a chegada de novos materiais, né? Porra, lembro da década de 90 entrou o Miolite, né? Ninguém sabia como é que se fabricava, né? Em 94, 95 chegou o policarbonato, né? Na Dorlentes, com o processo da reengenharia já feito, nós já tinha trabalho de célula, já tinha excelência em qualidade, já tinha tudo isso aí já dominado, rodando, vamos dizer, né? Rodando e funcionando bem. E mostrando que era eficiente, possível, né? Eficaz. Que era eficaz, exatamente. Policarbonato, né? Nós em Porto Alegre... Pensa materialzinho difícil quando entrou no mercado. Né? E de Porto Alegre a gente produzia para o Brasil, porque o know-how, não se tinha know-how ainda no Brasil e a gente já estava nesse processo aí de trabalhar em célula, na época, vocês também tiveram equipamentos diferenciados. Sim, para poder produzir essa linha, né? Sim. Tinha os Coburn, né? Sim, entrou o CNC, exatamente. Exatamente, né? Os geradores Coburn, né? Que hoje eu vejo que era uma premissa já do Freeform, né? Pela qualidade dele, pela rapidez dele e pelo processo, né? Claro que com o advento do Freeform precisaria só dar um upgrade na tecnologia do Coburn, mas o Coburn estava pronto para isso, né? Já estava pronto para isso. Interessante, e acabou não vingando no mercado, né? Exatamente. Não, né? Tipo, vamos pensar aqui, lembrar as Blockbuster Video, né? Sim, o Kodak, né? Parte de fotos, né? Os caras estavam dominando o mundo inteiro. IBM em computador, né? IBM, então, exatamente. Então, alguns simplesmente tinham tudo na mão, mas não tinham, talvez, a visão. Talvez, não vou julgar pelo mau sentido, mas a prepotência de dizer isso. Eu sou muito forte, nunca vou quebrar. Né? Nunca vou... Kodak é o exemplo. Exato. Disso. Nunca alguém vai conseguir me sobressair. Duas, né? Era Kodak e Fuji. Então, as concorrências eram essas, né? A gente pode falar no mercado mundial, né? Que é a BlackRock e a Vanguard, que tudo que você veste, tudo que você come, vai para elas. Elas é que mandam no mundo, né? Então, o que a gente pode observar, a gente estava falando, né, de Coburn, que dominava o mercado anteriormente e se quebrou, digamos assim. Eu sempre vou pensar em que não são as máquinas que são o diferencial, né? Eu sempre vou observar que dentro dessas empresas existe uma cabeça pensante. E sempre que uma cabeça pensante e que não tem o talento, né, dentro daquilo e tem a visão, realmente isso começa uma derrocada. Né? A gente pode hoje observar uma Apple da vida, né? Quando se lançou o iPhone,
que nós tínhamos ali um salto gigantesco de um aparelho que era um telefone e tornou-se inúmeros outros objetos obsoletos. Despertador, câmera, tudo num aparelho só, né? Então, quem era o cara pensante? Era o Steve Jobs. Mas ele tinha também gente que executava junto com ele, né? Então a gente pode trazer isso para o mercado ótico. Quando você tira uma pessoa pensante e que tem uma visão fora da caixa, né? Eu tô vendo ali, eu sou o for lá da curva. Muito bem pensada essa frase, né? Então você precisa pensar fora da caixa, fora do quadradinho, né? Nós somos um exemplo vivo. Quando você está na universidade, você tem um quadradinho lá. Você precisa saber estes testes aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Hoje eu te pergunto, você faz exatamente a mesma coisa que você aprendeu lá na universidade ou tu melhorou o processo? Melhorei. Exatamente. Adaptei para minha realidade. Então, quando você tem, por exemplo, um gigante que era Coburn, que dominava o mercado, que sabia fazer e que não aprendia todos os dias, como a gente estava conversando aqui no off, né? Essa é uma outra pergunta que eu vou fazer para o Thomas, mas quando você sai de um laboratório que fabrica cristal, que você passa para o orgânico, e depois você passa de um orgânico para um policarbonato. Claro, são tudo cálculos que você faz, você pode utilizar a mesma máquina, mas você tem que ter o conhecimento, a destreza e a visão de que aquilo ali vai funcionar, porque o tempo passa para todo mundo. E como você está utilizando esse seu tempo? Entende? É isso que muitas vezes faz com que uma empresa mínima, uma empresa pequena, certo? Comece a incomodar uma empresa um pouquinho maior. Eu vou citar um cara que muita gente conhece, que é até xará desse senhor aqui, né? Esse jovem senhor aí, que eu também estou nessa idade. Thomas Shelby. Thomas Shelby. Quem não assistiu Peaky Blinders, veja, ele estava numa cidade extremamente pequena, em Birmingham, e ele lidava com corridas de cavalo. Existia um cara poderoso que mexia com corridas de cavalo. O Thomas era uma pulguinha, até o momento que ele tinha uma cabeça pensante fora da caixa. E aí ele incomodou o cara que era grande. E esse cara olhou para ele e falou assim: agora você tem a minha atenção. Quem é o Shelby? Quem é o Shelby? Você é o irmão mais velho? Você é o que bate nos outros? Né? Então, trazendo para nossa realidade do ramo ótico, muitas vezes o cara que é pequeno, mas ele tem uma visão diferente, ele consegue evoluir. E a gente pode pensar que os laboratórios que tinham apenas CNC, em que tiveram uma oportunidade, tiveram uma visão, tiveram parceiros, que hoje a gente falou sobre isso, que às vezes o cara estava lá, né? Ele tinha a vontade, ele tinha os clientes, mas ele não tinha a oportunidade. E se ele cede ao ego dele de dizer, não, mas eu não vou fazer isso, ele quebra. A partir do momento que ele junta forças, eu sempre vou falar assim que é como o amor. Quanto mais você dá, mais você recebe. Entende? Então o conhecimento é exatamente igual. É o que a gente faz aqui no podcast. Sempre vou falar que não são os nossos ouvintes que ganham mais. Quem ganha mais aqui somos eu e o Johnny. E o Renan. Porque a gente ouve todos os nossos podcasts. Porque é a gente que produz. E a gente aproveita isso. Então, trazendo... fiz essa narrativa para te fazer uma pergunta... Como você falou, né? Você pode não responder. tá. Trouxe teu advogado aqui para dizer, não, essa eu passo. Mas como foi essa passagem do cristal para o orgânico, depois do orgânico para o policarbonato, né? Depois de um CNC, que você tinha ali um bloco pré-fabricado, com uma adição certa, né, com um design já feito no bloco, em que você não precisava se preocupar com o que a máquina produzia. Por quê? Porque o controle de qualidade era feito lá na fábrica. Veja, exatamente, na injeção do bloco, o cara já tinha uma fórmula em que te mandava o bloco pronto. E agora não. Ele te mandava o bolo pré-assado. Você só colocava a cobertura. Hoje, você tem os ingredientes. Sim. Como foi para você, Thomas, assim, quase 40 anos de ótica, você passou por inúmeros laboratórios, né, sempre aprendendo. E hoje você nos disse antes, estou aprendendo sempre. Eu te admiro por isso. Porque
se você para no tempo, o outro já está aprendendo, né? E eu sempre penso no nosso ramo. Tudo que a gente está fazendo, evoluindo, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas é para ganhar dinheiro, isso, aquilo. Não é. Eu digo para vocês, é para melhorar a vida do consumidor final. Para que ele tenha uma experiência melhor sempre. Né? A evolução está aí para isso. Depois eu vou fazer outras perguntas a respeito disso. Claro. Mas nos passe um pouco dessa tua experiência de antes era assim, agora é assim, e como será para frente. Isso é importante, sabe? Porque você está inserido nisso. E quem nos assiste, muitas vezes, ele está só na ótica há muito tempo. E ele nem tem noção de como fabrica uma lente, ou qual é a dificuldade que se tem para chegar naquela progressão, né? Então, nos conte um pouco da sua experiência, ou da sua visão, dessa situação, assim. Sim, evoluindo um pouco dentro de onde a gente tinha parado ali, né? Do trabalho celular, né? Do processo celular, ficar um pouco nesse para depois passar para o outro, para a pergunta daí, né? Enquanto equipamento era mais manual, mesmo já no freeform, né? O processo celular ainda funcionava, mas no momento que tu migra daí para automação, daí a questão celular já de novo cai por terra, porque é uma produção em linha e... Sério. Né? Exatamente. E uma pergunta, o que seria, né, essa situação da automação? Até para quem não tem experiência nenhuma, né, do processo desde lá da nossa época artesanal lá, para uma automação hoje. O pessoal tem a mensuração. Né? Explicar um pouquinho assim do que é automação. Não, é esteira, né? É todo o processo em linha, uma máquina conectada a outra por esteira, quer dizer, sem ação, sem intervenção humana, né? De colocar a lente na máquina, né? Quer dizer, esse é o processo de automação, né? Então, você coloca no início do processo, né? E vai pela esteira, a máquina recolhe, faz o processo, volta para a esteira, vai para a próxima máquina sem intervenção manual, faz o outro processo e lá no final, né? E ainda você pode estender, né? Quer dizer, né? A gente ainda está hoje aprendendo o processo de automação e já com a visão de estendê-lo cada vez mais até chegar no produto final já sem intervenção humana também na conferência final, né? Então esse é o agregar o valor, o conhecimento e os processos em si dentro da automação. Então essa é a virada de chave também, né? Olha sem só, intervenção humana, né? Então, basicamente... É um processo matemático, a gente sabe a construção da lente, né? Então... Mas você acha que vai eliminar, lá no final de todo o processo, iniciou separação de bloco, para quem não entende, né? Separa o bloco no estoque para definir qual o produto que vai fazer uma determinada lente, põe lá, né? No primeiro passo, o processo de cálculo num computador, né? Para jogar as informações todas do que vai ser feito com aquele bloco. Aquele bloco entra numa esteira, vai lá, primeiro processo, desbastar a lente, né? Fazer o desbaste e construir lá a lente. Depois desse processo, basicamente, sai dessa máquina inicial e vai para uma segunda para polir, terminar de dar o acabamento, né? Nessa lente. E depois do processo de polimento, ela vai processo de finalização e conferência. Como você falou agora ali, né? A gente quer tentar chegar num processo de conferência sem intervenção humana. E você acha que existe. Já existe. Já existe. E isso basicamente já vai dar, vamos pensar assim, né? No frigir bem da informação, sem intervenção humana, onde a lente vai estar conferida os parâmetros técnicos, né? Técnicos. Comparação do teórico com o prático, finalizado. Perfeito, né? Quer dizer, que é projeto, né? O projeto com o projeto teórico no software e o projeto real finalizado, feito na lente depois, né? E conferido dioptrias, tudo, né? Cosmética, inclusive, né? Então, tudo. Tudo. E hoje nós temos tecnologia para fazer tudo isso. Tem tecnologia para tudo isso. Então, quer dizer, estamos prontos para perder emprego. Eu não vejo dessa forma. Né? Eu vejo evolução. Aí sim, é só buscar o seu... Não, uma certa brincadeira, certeza, né? Porque olha como nós, seres humanos, fomos capazes de construir essa tecnologia. Sim, com certeza. Para chegar num ponto, a ótica, e agilizar processos. Não vamos chegar num ponto do Elon Musk, né? Que diz que, né, todo mundo... O G8 é para se preocupar em pagar um salário para todo mundo que vai ficar em casa, que a máquina vai substituir. Né? Mas tem gente por trás que tem que alimentar essa máquina, tem que criar essa máquina, tem que... Né? Claro, exatamente. A grande massa, talvez, né? Exatamente. Mas a oportunidade está aí para todos, quer dizer, né? Eu já estava falando em off ali, acabei não finalizando. Eu vi um laboratório esses dias já usando um robô.
já está usando um robô na separação inicial dos blocos. Rapaz, um laboratório fazendo isso. Aqui no Brasil, já tem um laboratório separando os blocos, eu vi nos Estados organizando. Unidos um robô montando a calota do AR. Não é mais... Né, não é Humanamente ali. né, um robô montando a calota do AR. Né? Claro, depois de botar a calota lá, era um processo manual ainda. Mas com certeza hoje já tem essa tecnologia já dominada também. Né? E aí, voltando a falar da questão, né, de pole, como é que foi o desafio para desbastar o pole, matéria-prima, cálculo? Como é que o gerador se comportava? Tendo que aprender, né? Quer dizer, e começou ainda com o convencional, quer dizer, era toda uma outra realidade ali, né? De corte, de entupir, né? Rebolo, né? Quer dizer, tinha que mais mudar sujeira. tudo, mais sujeira, quer dizer, né? O rebolo que era usado no cristal já não servia mais para o orgânico, mas ainda dava para usar. Mas no polo, então, nem pensar, né? Então, porque era uma outra matéria-prima, né? Um polímero desgraçado aí que... Até hoje, né? Na verdade, né? Sim, você pega ali, você vai montar uma lente em policarbonato, ela vai jogando ali o resíduo dele na própria máquina. Se vacilar, aquele resíduo acumula e bate no rebolo, estraga a máquina. Então, vou pedir para vocês aí que nos assistem. No próprio processo de automação hoje, né? Se tu não... Outra coisa, né? Que a gente comentou antes em off, né? Quer dizer, você tem que ser mais fiel ao processo dentro da automação. Isso também te faz reaprender, né? E ser reinventar de uma certa forma, se reinventar. O resíduo, né? Hoje a gente já tem equipamentos que fazem toda a separação e tudo mais, é fantástico isso aí, né? É uma Babilônia para investir, mas então ele já separa o que é pole, o que é resíduo de CR, quer Na dizer, própria decantação da saída da máquina, né? Olha processo, isso, né? Então, olha isso. fato, Pensando né? ambientalmente também. É a evolução da Exatamente, gente também, né? Porque para ver que é um material realmente, né? Quando a gente começou com o pole na década de 90, né? Ninguém conseguia montar esse trem na lixadeira, né? Então, você comprava não uma gosto dessa lembrança. seca e nós dávamos a montagem de graça justamente para incentivar o pessoal a começar a vender o pole, mas sem se incomodar na hora da montagem, né? Eram esses caminhos para... mas o policarbonato hoje, né, é um dos piores materiais que existem, né? Mas na minha ótica eu vendo muito policarbonato, porque o profissional receita lá porque é uma lente para criança que não quebra. Existem inúmeros materiais resistentes para não quebrar. Resistência mecânica, exatamente. Né? Então exatamente. Mudem. O grande foco foi ali, né? O grande foco da entrada do pole, putz, eu lembro aquela imagem com a bala, né? O cara dando um tiro, não sei o quê, pá. Foi impacto, assim, foi realmente de impacto, né? Literalmente, né? Tem que dar um choque, né? É porque assim, né? Você muda o paradigma a partir do momento que você prova alguma coisa, né? Sim. Antes você tinha um cristal em que se você sofresse um acidente, você tinha um sério risco, né? Sim. Aí você fala assim, pô, agora inventaram uma lente que não quebra. Pô, eu quero isso aí, né? Com certeza. Eu vou salvar os meus olhos, né? Tanto é que a cirurgia de refração foi inventada através de um acidente de automobilístico. O cara sofreu um acidente, os cacos do para-brisa realizaram ali uma leve cirurgia, digamos assim. Depois os caras foram estudar, era dessa forma que fazia, né? Então, o que eu falo, uma quebra de paradigma, né? Mas eu vamos evoluir na minha pergunta aqui. Hoje, eu observo que nós temos um grande problema relacionado à adaptação de multifocais. E geralmente eu falo pro meu paciente que eu atendo ele, eu falo o seguinte... Que salto, vamos mudar, né, cara? Porque o lance do material aí a gente vai gastar bastante policarbonato. Mas a gente volta um pouquinho. Né? Depois, mais tarde, né? Dá pra envolver isso. Exato, também, dá. E o que eu falo pro meu paciente é, o que você vê aqui no consultório, longe, perto, você está vendo uma lente monofocal, certo? Você tem um foco único, então eu estou te mostrando que com essa potência de lente, você consegue ver bem para perto, tirando a adição, você vê bem para longe. Então, só que existe uma lacuna entre eu produzir aqui uma prescrição e você enxergar bem com o óculos. Tudo isso está relacionado a modelo de armação, altura, DNP, modelo de multifocal que você vai comprar. Entrando nessa vibe de modelos de multifocal, desenhos mais propriamente ditos, né? Hoje ainda as pessoas ainda
existe um movimento arcaico ainda, que não é a maneira de como eu gosto que as pessoas vendam, mas isso funciona ainda. Que é, não, o senhor precisa comprar uma lente com corredor, com ângulo mais aberto. Essa aqui tem 60%. E essa aqui tem 90% de abertura. A gente sabe que isso varia de acordo com a dioptria, né? Uma adição mais forte, preciso inserir uma potência maior, vou diminuir o corredor. Hoje, Thomas, existe algo melhor do que nós já temos? Existe algo pensado no futuro para a experiência do consumidor ser melhor do que ela tem hoje? O que eu te falo existem algum tipo de desenho, algum tipo de projeto, existe algum tipo de algo diferente do que nós já produzimos hoje no Freeform, né? Por que eu falo isso? Nós tínhamos um desenho convencional, né? E aí com o advento do mapeador topográfico, você consegue observar as potências em cada lugar da lente. Uhum. Então, na verdade, descobriu-se apenas o que era feito. E hoje se reproduz com máquinas tecnológicas, né? Uhum. O que eu te pergunto existe algo já pensado? Estamos construindo coisas melhores do que isso? Adriano, como é que eu vou te resumir isso? A construção topográfica está no sistema, está no cálculo matemático. Milagres não existem. Uhum. Né? Você sempre vai tentar, em cima de um projeto, minimizar aberrações laterais, né? Não vem aí as multinacionais me dizer que não existe mais aberração ou transição. Isso aí, não. A gente sabe. É um balão. Né? Você aperta de um lado, é um balão cheio d'água. Aperta aqui e vai para cá. Não tem. Né? É 100% da estrutura topográfica ali. E você sempre vai tentar minimizar, né, a questão do corredor que você falou, da questão potência, do canal ali, né? Da potência, né? Se a gente avaliar topograficamente, né, a estrutura de um progressivo, é linda ver aquela imagem, né? A imagem só que você sempre vai pensar em minimizar os picos. É aí que está a sacada do projeto. E milagres não existem, né? Exato. Aí voltando agora, já, né, só para complementar, os índices de refração te ajudam nisso, né? Quer dizer, você tem um bom projeto, né, e quanto mais alto o índice de refração, melhor você consegue ainda trabalhar essa situação, né? Porque uma adição 3 num CR é um corredor tal, com uma topografia projetada tal, no 1.74 você vai ter um corredor de uma adição 2,25. Né? Já amplia tudo. Então, aí entra a influência do índice de refração. Ótimo. Que muita gente do balcão não saca isso. Isso, né? isso. Por que o valor agregado da venda? Não é só pela espessura, não é só pela lente mais leve. Quer dizer, pela qualidade que sai o projeto final. Exatamente. Então eu posso pensar... Imagina, de 3 passar para 2,25. Exato. Então eu posso pensar, assim, comercialmente falando, eu gostaria que você que trabalha no balcão preste muita atenção nessa informação que o Thomas nos traz. E ele desenvolve os produtos e está na linha de frente da fabricação de multifocais. Você que está aí no balcão e que quer que o seu cliente final leve um produto melhor, que tenha um corredor progressivo mais amplo, certo? Um CR39 com uma adição de 3 e um 174 com uma adição de 3, eles são diferentes no corredor progressivo. Thomas acabou de me dizer aqui que um produto com um índice de refração maior, ele contém um corredor progressivo mais largo. Ou seja, com uma mesma receita, com o mesmo produto, mudando apenas o índice de refração que você vende no balcão, você consegue melhorar numericamente, amplamente, o corredor progressivo. Ou seja, mais um com adição 3 em orgânico, temos um corredor progressivo. Mais um com adição 3 em 174, muito maior, porque ele sugere que a adição de 3 em 174 tem um corredor progressivo de 2,25. Ou seja, isso é um argumento que você deve usar não em uma venda, mas em todas. Queres comprar um corredor progressivo mais largo, ter uma experiência melhor com o seu multifocal, compre um material melhor.
além de mais fino, mais leve, você vai ter uma abertura do corredor progressivo. Então, hoje, eu vou dizer para vocês, esqueçam o orgânico. Comecem a vender material de alto índice, que aí sim você vai entregar para o teu consumidor final o corredor mais largo que você está prometendo. Sim. Mas não venda o mesmo. Que o projeto de uma lente premium, com certeza, como a gente falou, o projeto em si vai minimizar picos, vai minimizar aberrações laterais, o projeto de uma lente premium, né? Comparado com uma linha de entrada no freeform. Vamos fazer hoje que é o freeform, que é a realidade nossa, né? Sim. Então, isso, né? Mas mesmo assim, existe essa interferência, né? Quer dizer, Sim. E isso acontece, olha que interessante essa pergunta, no valor agregado, né, de um projeto top. Pegou lá um projeto de uma lente que eu vou vender no balcão a R$4.000. Só que o grau mais 0,50 com adição de 2. Peguei uma adição mais baixa um pouco. Mesmo num caso desse, eu consigo melhorar o projeto se eu mudo de um material 1,50 para 1,67? Vai ter um percentual de melhora, mesmo com um grau mais baixo? 30%. Eu estou colocando aqui para vocês que não é só na adição alta, que é em todas as adições. Então, é melhor vender o alto índice para melhorar a qualidade de visão final no tamanho, na amplitude do campo visual que essa lente oferece. Olha que legal isso. Por quê? Porque todo o sonho, agora eu vou falar como vendedor e como resultado do que eu quero para o meu cliente. Todo sonho nosso como vendedor é aquilo que a gente está vendendo se concretizar na prática para o cliente. Sim. Porque vem a satisfação e fidelização. Perfeito? Melhorei a qualidade de vida dele. Porém, muitas vezes eu vendo uma ideia e eu não tenho noção na realidade se é exatamente aquilo. Mesmo que eu use já o multifocal. Porque meu grau é diferente do cliente, condições diferentes de vida. Então, para cada pessoa é uma situação. Sim. Mas eu quero vender a ideia para ele de que ele vai ter uma visão mais confortável possível. Eu uso um argumento um pouquinho diferente. Porém, esse é o objetivo final. Então, a gente vai conseguir, pensando em... Até vou criar um parênteses aqui. Isso serve só para o freeform ou já servia na época dos convencionais? Já servia na época dos convencionais. Os convencionais também. O molde ali onde era injetada a progressão já era também tinha essa situação. Olha que interessante. Então, basicamente, toda a lente que eu vendo freeform... Claro, estava escondido. Né? E um projeto que a lente... Né, o projeto, vamos trabalhar em cima de valores, né, um projeto melhor, né, posicionado no mercado com valor a mais. Mesmo assim, essa lente, saindo de um CR para um alto índice, 1,60 já melhora, 1,67 mais, 1,74 mais ainda, vai criar um corredor progressivo mais amplo para o cliente. Então, imagina daí se tu combinar todo esse projeto ainda com um astigmatismo contra a regra, que, por exemplo, a influência está em todo o projeto, né? Até um astigmatismo, né, que a gente fala, um astigmatismo de 6 em 1,74 ele vira um astigmatismo de 4,5. Então, quer dizer, olha a influência desse projeto complexo, completo, né, que vira e que fica e o que o Thomas está querendo dizer, gente, de um astigmatismo de 6 num material CR se transforma em um astigmatismo de 4,5 no material 1,74, não é que ele diminui, isso tem que diminui, claro. Não é que ele diminui o grau, aí vai alterar a receita, aí não, diminui a sensação que o consumidor vai ter, né? A sensação que ele vai ter com essa lente. Então ele tem um astigmatismo alto, que é desconfortável quando se usa uma lente oftálmica, porém a sensação que ele vai ter vai ser menor. Sim. E essa sensação é extremamente prazerosa. Com certeza. Né? Eu tenho uma coisa desconfortável, puxa, mas achei uma forma de se tornar menos. Então isso para mim, usar é muito bom na prática. Né? E mais uma coisa, ainda eu tenho aqui uma dúvida, porque eu, né, experiência da vida aí de ficar conferindo multifocal, muitas vezes, né, olhando o projeto. Vai chegar a época de usuário, aí tu vai ver o que é bom para trás. Então, e é a questão de que, olha só, eu uso, mas não uso. Só uso quando faz falta. No podcast a gente tira um pouquinho. Mas olha só, vou lá colocar no lensômetro, vou conferir grau de longe lá, simetria, tá bonitinho. Aí eu vou lá correndo com a lente no lensômetro, só que nesse momento que eu estou correndo pelo corredor progressivo e marcando, gabaritando, tudo bonitinho. E chego lá na adição. E aí, tá a adição, aí eu percebo um astigmatismo.
que não deveria ter. Uhum. Né? A adição está ali. Mas tem um astigmatismo ali junto. Na adição, que lá no de longe é um esférico. Uhum. Uhum. Cheguei lá na adição, a adição e tem lá um residual de astigmatismo. Muitas vezes é um residual até acentuado. Uhum. E aí eu movimento um pouquinho para os lados, vou tentando reduzir para ver se aquilo some. Uhum. Porém, não some. Uhum. Por que que isso acontece? E isso não é só no freeform, sempre existiu. Uhum. Isso, isso faz parte do projeto, né? Quando a gente entra nesse mérito da questão das lentes premium, daí onde você aplica distância, vértice, ângulo pantoscópico, curvatura da armação e tudo mais, vai gerar para amenizar essas situações. Amenizar essa situação. Porque né? olha aqui. Se você pega um óculos solar curvado, né? Vamos falar, faz um esférico -2 numa curva 8, o projeto vai gerar um astigmatismo para compensar essa influência da curvatura, né, na entrada da luz e que vai chegar com um -2 esférico lá na retina. Mas, né, o anteparo está com um astigmatismo justamente para minimizar. E aí entra essa questão no campo de perto também, né? Pela aproximação, pela distância vértice aqui da distância focal do campo de perto. Sim. Isso que muita gente não entende, né? Na hora de ofertar armação também, né? Quer dizer, quanto maior a distância focal, a dioptria aumenta, né? Então, muitas vezes o caso de não adaptação que a gente está falando aqui hoje, né, é meramente ou uma armação mal ajustada Escolhida, ou né? mal escolhida, né? Quer dizer, Mas essa parte do astigmatismo, eu consigo compreender. Isso que você está mostrando. Né? Essa tua dúvida vem de encontro com o que o Thomas está falando. Muitas vezes, o que acontece? Para você poder colocar aquela adição esférica lá na fóvea, onde a luz precisa estar, a lente precisa conter cálculos matemáticos diferentes ali. Por quê? Porque ele tem uma altura diferente, o olho vai fazer uma convergência, né? Quem disse para você que o olho fazendo uma convergência ele não gera um pequeno astigmatismo? Não, a gente sabe que Entende? gera. Então, Fisiologicamente, é a gente isso que eu estou sabe que gera. falando. Sim, Então, fisiologicamente. para justificar o pequeno astigmatismo na adição, possivelmente o cálculo matemático também precisa gerar um pequeno com astigmatismo. certeza. pra Por compensar quê? essas- Porque você vai fazer isso aqui, ó. O olho não te desce reto aqui. Entende? Então, se a gente pegar fisicamente uma lente e for conferir e dizer, mandar para o laboratório, não, mas essa lente aqui tem astigmatismo. Não, peraí. Monta o óculos e vê se o paciente não enxerga. Entende? Então, muitas vezes, o simples fato de você conferir uma adição no lensômetro não te revela a potência e o lugar que a luz vai estar lá dentro do olho. Entende? Então, como o cálculo de material tem que ser diferente, antes era 1,533. Aí você tinha que converter para fazer o orgânico. Né? Se você fosse fazer o cálculo matemático do orgânico e do CR, é diferente. Porém, você está usando a mesma máquina. Então, o cálculo de uma adição e de uma potência de longe pode ser diferente para você colocar a luz no mesmo lugar. Então, eu estou te dizendo que materiais diferentes utilizando a mesma máquina, cálculos diferentes. Não, isso dá para resumir até com os antigos bifocais, né? Acima de certas potências, né? A gente que é Gerava veterano aí. astigmatismo, né? Não só, né? Você tinha que virar a lente no lensômetro para Pra dar o poder efeito conferir. do olho passando pela lente É isso para que eu te conferir a falo. adição. Quer dizer, É isso que eu te falo. Então, o é cálculo... Pra física, baixar, porque é se física. a gente conferisse do jeito convencional, aumentava 1,5 na adição. Aí você mandava pro laboratório dizendo que estava errado. Na verdade, Estava errado. Na verdade, quem projetou aquilo sabia o que estava fazendo. Exatamente. Né? A gente... eu vou citar aqui Clóvis de Barros Filho, né? Que eu sempre gosto desse filósofo. E ele fala assim, a fórmula de Bhaskara. Você só precisa aplicar. Não foi você que inventou. Então aprenda a aplicar. E a mesma coisa eu digo aqui, monte o óculos e veja o resultado no seu consumidor. Né? Porque muitas vezes a gente vai entrar em conflito com o laboratório, sendo que a gente não sabe se aquilo realmente era daquela forma que era para ser fabricado. Entende? Então, claro que no freeform, isso tem que ser muito mais afiado. Né? Porque a gente está desenvolvendo o bolo do início. Nós estamos pegando o bolo pré-assado. Não, e Né? voltando à história, né? A progressão dessa história de construção, né, da lente, né? Particularmente falando, né? Foi um tesão voltar a poder construir uma lente. Né? Sim.
né? O processo convencional chegou numa coisa tão engessada, né? Desmotiva total, né? Me desmotivou pessoalmente, Sim. né? Total, porque não tinha mais Acabou o a que... linha de pensamento. Acabou a linha de né? pensamento, né? Acabou, puxa, o que eu vou criar aqui para melhorar aqui? Era só esfregar uma lente em cima de um molde ainda, né? Quer dizer, Exato. Não você tinha só se preocupava ainda desafio. com isso. Exatamente. Não tinha E o desafio. Freeform deu todo esse... É. Realmente um tesão, né? Se reinventar Hoje, dentro da ótica, né? Cara, hoje de construir, né? Eu já fiz ano passado uma lente menos 35 com astigmatismo de 3. Você não tinha mais perspectiva no convencional De fazer uma lente claro, dessa. né? Mas, cola cara, em cima de, né? nossa, e sair um projeto desse assim, tu vê que coisa maravilhosa poder de novo construir isso, né? De chegar nesse ponto. Construir né? lente, solucionar essas coisas. E voltando de novo à questão do projeto do multifocal e de adaptação e de o que ainda tem por vir em termos de desenho, né? Como eu falei há pouco, é uma construção de projeto, você sempre na busca da melhor minimização da estrutura topográfica ali que incomoda, né? Mas eu tenho óculos menores que esse aqui. É um suprassumo, é um progressivo com eixo contra regra, com uma adição, tudo formada. Só que aqui eu tenho uma visão simples aqui, para o meu caso. Por quê? Tudo que incomoda na adaptação caiu fora. Né? Claro, e aí entra toda a questão, né? Moda, né? Armações Estética. grandes. Cara, é um parto isso, cada construção dessa, quanto maior a armação, de você minimizar esses. Aí realmente tem que entrar com esses projetos. Né? Aqui eu posso pegar, simplesmente vou recortar, é aquilo que eu preciso, né? Você está tirando o miolo, né? O suprassumo da lente Suprassumo e está da lente, colocando né? para você usar. Isso muita gente não entende. Né? Ela acha que 100% daquela armação grande tem que ser o mesmo que o miolo. Não é. Indo nessa linha de raciocínio do Thomas, eu gostaria que as pessoas que estão entrando no ramo óptico e que, ou às vezes até as pessoas que nos assistem ali ou falam, eu quero que vocês observem o tamanho do óculos que o Thomas usa, né? Jô Soares era um cara inteligentíssimo e ele usava óculos pequenininhos. Deu Pondé, né? O Pondé, muito pequenininho. Ele tem com certeza multifocal. Mas é claro, entende? Então eu digo para vocês assim, é bom vender óculos da moda, mas nós precisamos nos atentar ao íntimo da nossa função quando a gente está num balcão de ótica. Talvez vocês conflite essa informação que eu vou dar, mas ninguém é autorizado a vender uma lente para prescrição sem ser o técnico em ótica. Não existe outra pessoa habilitada para vender lentes para prescrição sem ser o técnico em ótica. Adriano, mas na minha loja tem 10 vendedores. Ok, mas existe um técnico que assina para você poder vender aquela lente. Certo? Não tenho nada contra vendedor. Eu trabalhei muito tempo sendo vendedor sem ser ótico. Onde que eu quero chegar? Por qual motivo o cara é técnico em ótica? Porque ele estudou e ele sabe o que acontece com o olho, com a forma como a gente enxerga, a adição. Então, você que está no balcão e que é vendedor, procure mais informações técnicas, como o olho funciona, com o que aquela lente faz, por que existe uma adição. Adriano, mas isso aí tudo eu já sei, cara. E hoje eu vendo bem, eu vendo armação grande. Ok. Se você for usuário de óculos, pegue e faça a seguinte experiência. Monte um óculos pequeno, um multifocal pequeno, com a concentração do corredor progressivo, e depois monte um óculos maior. Você vai ver a diferença que isso dá. Eu já fiz isso. Eu amo esse óculos. Ele é pequeno. Então eu não tenho muito campo aqui de aberração lateral. Eu tenho outro que é maior a lente. Quando eu coloquei o outro maior, eu fazia assim, ele balançava as coisas. Porque eu não tinha a oportunidade de ter as aberrações laterais. Então, Adriano está falando que óculos menor é melhor, tecnicamente, oticamente, fisicamente falando, com toda a certeza do mundo. E o que você precisa fazer? Compensar. Então vamos começar a vender óculos pequenininho para todo mundo. Claro que não. Claro que não. Você é um consultor. Você vai ver cores, tamanho, forma, o que a pessoa quer transmitir com aquele óculos e vai ajustar a lente, o tipo de lente,
o material a ser construído, agora dizendo para ele que o corredor vai ficar melhor com alto índice, certo? Então existem algumas fórmulas para diferenciar o vendedor do consultor. E assistindo o podcast, você vai aprender isso. Você vai aprender. Por quê? Porque aqui nós trazemos informação de quem vive o ramo, de quem fabrica lente, de quem vende todo dia. Então, digo para vocês... De quem já tentou o balcão e quebrou. Mas cada um Porque não era comerciante. Mas cada um no seu métier. Cada um no seu métier. Com certeza. Né? Cada um no seu quadrado. Você conhece o cara que eu vou citar aqui? E é um cara que eu admiro demais, é um professor meu, chamado Lourival Hélio Lino. Ele falou assim, se eu for pro balcão, eu quebro essa ótica. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Por quê? Porque eu não vou vender moda, eu vou vender o que o cara precisa. E às vezes, comercialmente falando, é necessário juntar as coisas, né? A moda com o que a empresa precisa produzir e tal, mas às vezes a gente como optometrista... Não, para mim foi uma experiência incrível. Né? A gente como optometrista, você quer... De laboratório, de rato de laboratório, né? Ensaiei um voo solo no balcão, no varejo, né? Lamentavelmente quebrei, né? Por não ser comerciante, eu sou técnico, mas a experiência que isso me deu hoje... Né? E levar isso de volta, essa experiência para dentro do laboratório depois, e hoje então com a questão do freeform, foi maravilhoso. É fantástico, né? Você tem que sentir na carne, né? O que o Johnny ali está precisando, o que ele está buscando e onde está doendo exatamente o ponto. Apertando o sapato. Exatamente o ponto que eu ia comentar. As pessoas que estão dentro da ótica, inseridas, consultor, vendedor, aquele pessoal que cai de paraquedas dentro da loja, não tem a mínima noção do mundo por trás da ótica, que existe quem está lá nos bastidores, construindo aquela lente do zero, aquela obra de arte. Né? Porque cada lente construída, gente, é uma obra de arte. Né? Eu já escutei isso de um leigo uma vez, enquanto eu estava montando um óculos. Ele, cara, tu faz uma obra de arte. Com óculos, tu tritura, tu risca, tu lapida, tu desenvolve, tu gasta manualmente. Faz tempo isso. Então, estou querendo dizer isso para vocês que não têm a experiência de conhecer como é feita uma lente, seja curioso. Se você não tem acesso a ir até um laboratório, olha na internet, pesquisa no YouTube. Nossa, fabricação de lente freeform, fabricação de lente convencional, fabricando um multifocal convencional. Fabricando um multifocal freeform. Vocês começam a tirar dúvidas. Ou começam a criar mais dúvidas de coisas que vocês não sabiam. Sim, sim. E assim vocês conseguem... Exatamente. Assim vocês começam a criar novas conexões mentais sobre como é todo o processo. E isso vai fazer com que lá no balcão você já agregou alguma coisinha diferente para explicar para o teu cliente. E isso é conversa. E essa conversa gera confiança. Então, você que gosta desse ramo, que nos assiste aqui, assíduo, cada pessoa que a gente traz aqui é para dividir a parte boa do processo e é para dividir a dificuldade, a dúvida, a dor, os descontentamentos, as frustrações. Porque nós somos todos humanos e todos nós passamos por isso. Sim, muito se fala, né? Quando a gente comenta e trabalha com balcão e trabalha com varejo e com... Né, vendedor de ótica não é vendedor de camisa. Vendedor de camisa também. Se o cara quer saber o que é o tecido, ele também vai atrás e vai buscar. Né? Muito vendedor de camisa é mais especializado que um consultor, um vendedor de ótica. Né? Com certeza absoluta, porque o vendedor, certo? Ele está ali para vender para uma dor. Então, se ele entende da dor, ele também tem que entender quais coisas solucionam as dores. Sim, e para você entender quais soluções resolvem as dores, você tem que conhecer um caminhão de coisas. Porque daí você vai pegar todos esses ingredientes de conhecimento, juntar, misturar, até ficar tão perfeita aquela homogeneização desse conhecimento que soluciona a dor. Aí eu vendo para a dor e eu soluciono. Então isso é um profissional que vai atrás de conhecimento para solucionar as coisas. Porque aquilo que eu sempre falo no balcão, e eu repito e sempre vou repetir, no balcão de ótica, gente, vocês não estão vendendo nada.
Vocês não vendem nada. Gravem isso. Vocês ajudam o cliente a comprar. Porque quem toma a decisão do que vai levar para casa é ele. Ele quem leva o óculos para casa. Uhum. Então, ajudem ele a escolher o melhor, porque é ele que vai usar. Percebam o valor que isso tem. Parem de pensar no que vocês querem vender. Parem de pensar, eu vou vender a mais baratinha. Na cabeça lá, vou vender a mais baratinha aqui para não perder essa venda. Porque esse cara aí parece ser meio quebrado aí, tá meio pão duro. Uhum. Quebrem essa linha de pensamento. Essa parte... Tem que encarar ele, né? Ele está entrando numa ótica porque ele está com uma necessidade que tem que ser suprida. Então é um trabalho bem diferenciado. Né? Eu costumo comparar as coisas, fica mais fácil para o consumidor, né? Uhum. Às vezes eu tô dentro do consultório e eu falo para ele assim, ó, não me compra porcaria. Não compra porcaria. Você viu a quantidade de exames que eu fiz, a quantidade de cuidado que eu tive em olhar a parte externa, a parte interna, o cristalino, a movimentação ocular, como é que estava a sua lágrima. Você viu a quantidade? Ah, não, pois é, lá nos outros consultórios lá eu não tinha tanto exame assim, não. Eu gostei muito do seu exame. Eu digo, não, o que eu tô te falando é você ter o mesmo cuidado que eu tive na hora de fazer o exame. Mas você precisa ter cuidado com os teus olhos. Com o quanto você vai enxergar com o produto que você está comprando. Por que eu falo para você não compre porcaria? Porque, como o Johnny disse, você é quem vai levar para casa. Quanto tempo você quer usar esse óculos? Ah, eu quero usar o máximo que der. E o quanto você está investindo para o máximo que der? Quanto? O quanto isso vai te gerar de conforto, de benefício, certo? Aí, às vezes eu recebo a pergunta, né? Ah, mas isso deve custar muito caro. E eu devolvo uma pergunta. O que importa quanto vai custar? Não importa. Se você tivesse que colocar uma platina no teu fêmur, tu não ia dar o sangue e comprar o melhor? Tu ia. Por quê? Porque tu precisa daquilo para andar. Agora, por que raios os teus olhos não merecem o melhor? Por quê? Porque para você pegar essa garrafa de água, eu primeiro preciso ver a garrafa de água para poder pegar, certo? E eu vou pegar, mas eu vi ela antes. Eu não consigo fazer isso e pegar onde que ela está. Não, 85% da minha ação eu faço com os olhos. E se eu não tenho precisão nisso, eu não vou enxergar bem, certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras que são importantes argumentos no balcão de venda. Quando você vai vender algo para o teu paciente, vai resolver algo para ele, você tem que falar para ele que aquilo vai dar liberdade para ele, vai dar precisão para ele, vai dar rapidez de pensamento. Ontem eu atendi um senhor que ele utilizava plano com adição de 2,5. Tranquilo. Aí ele, não, mas eu só uso para perto. Eu só uso para perto. Eu falei, pois é, mas o senhor é dependente sempre de alguém, né? Sempre que o senhor vai fazer alguma coisa, o senhor pede ou lê para mim, ou onde está meu óculos. Mas eu não consigo usar óculos direto. Eu falei, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Se o senhor usar óculos direto, o senhor não depende da sua esposa, o senhor não depende de ninguém, o senhor não perde dinheiro, porque toda hora o senhor está perdendo tempo. Onde está meu óculos? Leia aqui para mim, por favor. Veja só, quando o senhor pede para alguém ler para o senhor, a pessoa pode pensar que o senhor não sabe ler. O senhor é analfabeto. E esse julgamento vem. É bom que a pessoa pense que o senhor é analfabeto por o senhor não enxergar. Não é bom, né? Não, realmente eu vou passar a usar meu óculos. Então, essas palavras que você fala para o teu consumidor mostram a ele que rapidez de pensamento, precisão e liberdade são coisas que são valores inegociáveis. Inegociáveis. Pelo simples fato da gente colocar isso aqui e falar assim, pô, agora sim. Thomas, leia aqui para mim. Você tá com a precisão, você tem liberdade de fazer sozinho e você tem rapidez para decidir. Leio ou não leio. Certo? Então, esses argumentos são inegociáveis. Se você hoje trabalha no balcão e não faz isso, está fazendo errado. Está fazendo errado. Ouça isso mais vezes que eu te falei aqui e aprenda. E aplique. Ouça e aplique. Ouça e aplique. Você vai ver que isso vai ficando cada vez mais fácil.
né? Claro, a gente está falando de construção de lente, mas construção de lente para quem? Para o consumidor final. Para ele poder ter a melhor experiência, para que ele possa se desenvolver como ser humano, né? E eu geralmente, quando eu atendo uma criança ou algo nesse sentido, eu sempre penso em que, se essa criança não enxerga bem, ela vai ser subdesenvolvida. Se ela for subdesenvolvida, o mal pode pegar ela muito mais fácil, né? Ah, não, você não sabe ler, os amiguinhos tiram chacota de você. Vem cá, ó, pega esses 50 pila, compra um negócio pra mim lá, vende um negocinho aqui, entrega um negocinho lá. Eu tô falando, claro, do mal, de qualquer mal. Seja ele traficante de droga, seja ele roubo, seja ele qualquer coisa. Então, o simples fato de você pegar e levar o seu filho para fazer um exame de visão pode ser libertador para ele. É bem criterioso isso. Dói muitas vezes, mas é libertador às vezes pro teu filho. E às vezes teu filho não está indo bem na escola e você não sabe o que é. E você cobra. Não, tem que ler, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes isso aqui liberta. O óculos infantil é priorizado, né? Produção. Isso eu, né? E vou falar por experiência própria minha no consultório, do Adriano no consultório. João e Adriano, tá? A mesma coisa. É tudo parte do mesmo ser. É aquele ali. Então, pessoal, olha a nossa experiência no consultório. Chega uma criança. Tive isso aí 3 vezes essa semana. Chega a criança fazer o exame com a mãe ou com o pai, né? Mas no caso eu peguei as 3 com a mãe. E a mãe, não, mas ele não reclama, ele enxerga tudo. Não, eu tô trazendo mais porque a escola falou, mas ele tá bem. Muitas vezes os pais já vão com a negativa de que não querem fazer o óculos para a criança. Tipo, eu vou ter por duas razões, né? Muitas vezes não querem que a criança tenha algum problema. Segundo, financeiramente, né? Puxa, vou ter que ter mais esse gasto. Então, tô resumindo em 2 situações. Porém, a mãe acha, não, ele enxerga bem e tal. Você começa a ler na anamnese, perguntar como é que ele se comporta, assim, assado. E na hora de fazer a acuidade visual, para começar a entender a realidade que ele vive, aí você começa lá, enxerga lá o exame. E a próxima? Vai. Daqui a pouco a próxima. O A virou um T. O H virou um Z. E a mãe olha assim... E já começa a dar começa suavemente aquele choque de realidade. Começa a suar já. Depois você joga a linha da acuidade menor embaixo. A criança já fica muda. Por quê? Porque ela não sabe o que ela está vendo. Não tem mais nada lá. E a mãe achava que ela enxergava tudo. Só que aí quando você faz um pequeno testezinho e coloca uma correçãozinha na frente, agora é a T, a Z, a A, a B. Então veio a de baixo. Tá mais ou menos. Pega outra correção. E agora? Melhorou? Ah, tá. Aí a mãe fala, meu Deus do céu. Provou para ela que não sou eu que estou inventando nada, nós profissionais que fazemos o exame. É a própria criança que tem a sua dificuldade. Então olha só que interessante que é você provar por A mais B que ninguém está forçando nada como um agente, né, de saúde ali primário. Não, essa é a realidade que muitas pessoas enfrentam. Olha como a visão é o principal sentido de um ser humano para o desenvolvimento dele. Então, olha só a importância que é e como isso faz diferença. E você que está, né, vendendo as lentes, pense que aquela correção tem que ter uma boa lente por trás, que tem que ter um bom profissional para desenvolver essa lente no laboratório. Olha como todo mundo tem que trabalhar em conjunto para sair aquela obra-prima no final. Né? Como hoje temos essas lentes, que é uma tecnologia muito legal de se falar, que são lentes para controle do aumento, né, da miopia infantil. Né? O Thomas já é um cara que já está estudando muito, né? Está se especializando bem nessa área e já está trabalhando muito com essa lente, né? Sim. Então, e que briga, né? Para vocês do balcão também entenderem que isso é um tratamento, que isso não é uma lente qualquer. Né? Exatamente. Que briga que se tem, né? Exatamente. E o que você está achando dessa lente? Você já produz essa lente? Já produz. E já tem tido resultados assim, claro, ainda não, né? Porque é recente essa questão toda, né? Mas do usuário, assim, de ter um conforto, se sentir bem. Como é a construção física dessa lente, Thomas? São dois processos, né? Ou com aquelas microprismas na parte externa, mas falando agora fisicamente, né? Com vocês, principalmente da optômetros, né? É o conceito do furo estenopeico, né? É ali que se trabalha essa lente, né? É um furo de 9 milímetros que contempla ali
né? Nós temos dois projetos, né? Que é esse com microprismas externos, também é um furo estenopeico de 9 milímetros, mesmo sendo externo. E nós temos o processo interno via freeform, que também se cria um furo estenopeico de 9 milímetros, né? Com uma redução de 4 diotrias depois na periferia, para contemplar essa situação que os microprismas, na realidade, fazem pela parte externa, né? Então, tem esses 2 projetos hoje que contemplam realmente e um resultado muito bom. Que são indicados para crianças, exatamente, né? Crianças que têm... Tratamento, gente, né? né? Só sob prescrição médica. Isso aí. Ou, né? Médica. Né? Profissional, né? Especializado. Exatamente, né? exatamente. Né? Que entende da parte fisiológica do que está ocorrendo com o paciente, para aí sim perceber e fazer um controle, um tratamento, para observar depois o resultado. Não é né? só mais uma lente que está na cartilha que você vai aproveitar que o pai está junto e você já quer, não. É um tratamento, né? Isso que tem que ser bem dito e ser bem entendido. Indo nessa vibe do Johnny ali, eu achei muito bacana essa linha de raciocínio que ele falou. E às vezes os pais estão juntos, né? Geralmente, eu não atendo menor de idade. Nós não atendemos menor de idade sozinho, né? sozinho. Aí, a experiência que eu tenho é a seguinte também. Coloco lá o 20/20, né? Aí a criança lê lá. A, P, E, O, T, Z. Beleza. Aí eu coloco lá mais 0,50 com menos 0,50 90. Que contra a regra tira um pouquinho da cuidade, né? Daí a criança A, P, E, O, T, Z. Daí eu prescrevo, né? Prescrevo. Aí a mãe falou, mas ele leu lá. Eu digo, é verdade, a senhora tem razão. Eu percebi também que ele leu. Tanto com óculos e sem óculos, ela entende? Beleza. Então senta lá, Rafael. De novo, senta lá. Tira o óculos. Vê lá. A, P, E, O, T, Z. A, P, E, O, T, Z. A senhora percebeu alguma coisa, mãe? Percebi que ele leu os 2, né? Já pensando no não preciso comprar óculos, né? Então eu vou falar uma coisa bem importante que talvez a senhora não tenha percebido. Porém, se um professor de matemática começa a explicar uma conta no quadro para o seu filho, certo? Inclusive ele não vai bem em matemática mesmo, ele não gosta, ele gosta de português. Eu falei, não é que ele não gosta, mas eu vou dizer para a senhora que ele pode gostar de matemática. Sabe qual é a diferença entre ele gostar de matemática e não gostar? Rapidez de raciocínio. A senhora percebeu a velocidade que ele lê as palavras? Sem correção, ele lê. Com um pouco de sombra, ele precisa pensar que palavra é. Com a correção, ele não faz isso. É automático na cabeça dele. Então lá o professor já apagou o quadro. Exatamente. Então, o Rafael, que eu vou usar esse nome de... Né, os Rafaéis da vida que me perdoem, mas o Rafael precisa da correção para ele ter liberdade, para ele ter rapidez de raciocínio, para ele ter visão nítida. Isso vai fazer com que ele desenvolva a linha de raciocínio, mãe. Vou dizer de novo, não importa quanto vai custar isso. Eu digo para a senhora que a senhora pagaria qualquer valor para ele gostar de matemática. E qual é o preço para ele gostar de matemática? Comprar um óculos. É muito simples. Eu tive experiência na família, a sobrinha. Agora já está madura já. Mas ela, no início do ensino fundamental. Ela fantasiava muito, né? Via anjos, via as coisas. Aí foi, finalmente, vamos dar uma olhada na visão. Na realidade, ela tinha um astigmatismo composto, né? Mais 2 com menos 4. Nossa, coisa barbaridade. Quer dizer, ela via a imagem. Claro que via, né? Exatamente. Ela uma diplopia, quer dizer, com certeza. No primeiro óculos dela, eu lembro que, né, foi bem próximo, porque eu fiz o primeiro óculos dela, né? Que não tirava nem para tomar banho. Não tira. Né? Tal satisfação de ter aquilo e de enxergar o mundo. Já experimentamos essa realidade. E eu falo, eu vou até um pouquinho mais longe, né? Veja sensorialmente como essa pessoa se sente. Né? Ela não tem uma realidade da vida. Né? Ela tem ali, ó, como ele falou, anjos, ele vê sombra. Percepções que não existem. Né? Sim. Ele vê a alma da pessoa em volta do corpo. Né? A aura. Às vezes ela olha de relance alguém de lado, tá vendo a pessoa e tá vendo alguma coisa do lado. Fala, você está sendo acompanhado por alguém, parceiro. Não, é só eu tô sem óculos. Então,
essa linha de raciocínio é importante para você pai, para você mãe que nos veem também. Porque nós não temos só pessoas do ramo ótico que nos veem. Né? Existem outras pessoas que acompanham a gente e que descobriram o nosso canal, né? Por influência de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente traz essa informação em que às vezes o problema está dentro de casa, né? Então, vou frisar de novo. Existe uma pequena diferença entre o seu filho gostar de português e gostar de matemática. Português ele pode ler várias vezes. Matemática, ou às vezes o professor explica uma vez só. Então, isso é bem importante de fazer essa cognição. Você ia falar, John? Eu ia só compartilhar uma experiência que eu tive ontem. Saí para jantar. E nesse restaurante que a gente foi, eu vou dizer, porque também não ganhei dinheiro com isso, mas não tem problema, no Outback. E chegamos lá... Outback, enxerga nós aí, ó. Pois é. O rapaz que veio nos atender foi ali e tal, pô, sorridente, atencioso. E ele tinha uma característica bem peculiar. Ele era albino. Uhum. E... Explica o albinismo rapidinho. Ah, tá, vamos lá. Quem que é a pessoa que tem albinismo? Não, é um nome simples, né? Mas talvez muitas pessoas não sabem. E é importante o ótico saber, né? O albino, ele é aquela pessoa sem melanina, né? Desprovido da melanina. Então, eu sou branco, de cor branca, só que ele é bem mais branco, bem rosado. Rosto, cabelo extremamente claro, né? Sobrancelhas, a pele toda bem branco Geralmente mesmo. tem olhos azuis também. Geralmente tem olhos claros. E ele tem uma característica que é a parte fundamental para o ótico conhecer. Ele tem extrema sensibilidade à claridade e eles são normalmente acompanhados de altas miopias. Perfeito? E primeira coisa que eu observei nele, né, quando ele veio nos atender. E eu fui falar uma situação, né, no cardápio, no celular, ele pegou e se aproximou muito para poder observar. Eu, no primeiro momento, percebi, mas não comentei nada, né? Ainda não tive criado uma conexãozinha rápida para poder perguntar para ele o que eu queria perguntar. E eu fui indo e eu comecei a observar ele no restaurante todo. Gente, com toda a certeza absoluta, a miopia dele ali deve ser de uns 7, 8 graus. Com certeza. Porque ele conseguia fazer as coisas que ele tinha que fazer, mas ele parecia uma pessoa com um problema, uma deficiência mental. Por conta da forma como ele tinha que chegar. Às vezes ele pegava e olhava meio torto assim de lado para tentar enxergar. Ele não virava o rosto e se aproximava. Não, ele olhava assim, peraí, deixa eu ver aqui. E aí, muitas pessoas talvez achassem que ele tivesse algum problema mental. Mas eu falei para ele, em algum momento chamei, ô meu camarada, vem cá. Deixa eu perguntar uma coisa. Cadê teu óculos? Ele, cara, eu esqueci em casa. Eu tô me lascando aqui hoje. Ele falou. Eu falei, cara, assim, até pensei que você pudesse estar de lente de contato. Não, lente de contato, já tentei me adaptar, não consigo. Cara, eu tô aqui, eu tô louco pra isso aqui acabar de uma vez, eu preciso ir embora. Eu falei, cara, eu te entendo. Que pena que você tá sem seu óculos. Mas, cara, tenha um reserva. Falei pra ele. Tenham reserva de emergência. Entendeu? Então, olha como as pessoas ali que não conhecem ele podiam estar tendo milhares de conceitos sobre ele. Mas eu já sabia qual era provavelmente o problema dele. Né? E esse preconceito muito ruim. Ele era um rapaz que se comunicava extremamente bem. Tinha uma capacidade ali, uma inteligência que na verdade vem muito... A curiosidade, as capacidades de se comunicar, de ter que se sobressair, elas vêm muito acompanhadas dessas pessoas com muita dificuldade em alguma situação da vida delas. Por quê? Porque elas querem tentar compensar de alguma forma aquela deficiênciazinha que ela tem. No caso dele, da visão, e já por ser albino. Mas a visão em primordial. Então, percebeu que ele era inteligente, sorridente, atendia extremamente bem, cordial, sabia falar bem, sabia muito bem sobre toda a situação dele ali. E tinha esse probleminha ali da visão. E muitas vezes as pessoas pensam, contrataram ali um cara deficiente só para encaixar dentro da empresa. Não tem nada de deficiência. Era falta de enxergar. Por causa do probleminha visual dele. Então, gente, quando vocês verem uma pessoa branca, albina, com característica albina, provavelmente você é um potencial cliente. E às vezes vocês vão perceber que é uma pessoa que tem extremo apego à visão, ao óculos. Ele diz, cara,
eu tô mal aqui sem meu óculos. Ele falou, cara, eu falei, eu percebi, tu tá aproximando muito pra enxergar. Ele mas às vezes até aproximando aqui tá ruim, tô vendo duplo o negócio. Porque tá forçando muito a visão. Então eu achei essa experiência com esse rapaz fantástica, né? E falei pra ele, cara, tenha um reserva, não fique dependente de um único óculos. Então, gente, muitas vezes, para dar uma complementada nessa história aqui rápida, mostrem o valor para o cliente de não ter um único óculos. Peguem exemplos reais que talvez já aconteceu na vida de vocês, de pessoas que contaram histórias para vocês, e contem como é ruim aquela pessoa que só tem um óculos, é dependente de um único óculos, e o que acontece na vida dela se ela não tiver aquela ferramenta tão importante para o desenvolvimento da vida do cara, para o trabalho, para o alto desempenho no que está fazendo, né? Qualidade de vida no que está fazendo, porque não enxergava direito. Então serve para nós, vendedores, usar como exemplo experiências de pessoas que tiveram a dificuldade porque não tinham a sua ferramenta, que são seus olhos, né? Os óculos são nossos olhos, para quem depende dele. Então isso é bem interessante num contexto parecido, pegando a questão da lente de miopia, pegando, né, a quesito de um cara que precisava do seu óculos míope ali alto e estava sem, foi trabalhar sem. Então, as crianças que não enxergam e às vezes os pais querem forçar uma amizade de não precisa, né? Não, precisa sim, gente. Buscar informação. Né? Exatamente. O que a gente falou logo, né? Exatamente. Ser curioso, né? Exatamente. Tu filtrar bem o teu cliente ali na frente, nossa, um óculos a mais laboral, um óculos a mais solar, um óculos a mais dentro da perspectiva do perfil dele, quer dizer, Exato. a própria questão dos antirreflexos, né? A gente criou uma outra forma de vender antirreflexo hoje pelo residual e não, né? Porque a tecnologia está implícita em todos, isso, né? Camadas X, Y, Z, isso, né? Mas o residual hoje pelo desejo, né? Sim. Né? Esse aqui Sim. é um Arbella, quer dizer, quem diria alguém usar um antirreflexo com residual rosa, né? Então... Que nem aparenta, né? Nem eu aparenta, em todo né? momento, até em alguns ângulos aqui, tentei buscar ver, mas não dá para ver. Sim. Então, quer dizer, tem a descrição também, né? Mas buscar, levando a linha de raciocínio do antirreflexo, né? Para o digital, né? Que é o Blue, que é o filtro para câmeras, né? É um segundo óculos, né? Quer dizer, Claro. acredito que muito pouca gente tem informação que ele é para ambiente fechado. Ele não é para usar na rua. Por quê? Porque justamente aquele residual amarelo que muitas pessoas sentem, né? Dilata a pupila e ele tem um desconforto né? Ele é para ambiente fechado. Então, de novo um segundo óculos, um com filtro azul para o seu ambiente de trabalho e um antirreflexo para o seu ambiente externo. Quer dizer, então, olha, busquem informação, gente. Busquem informação. Geralmente... não existe como não vender um segundo óculos. Eu tenho uma região que eu atendo muita costureira, né? Muita costureira. E a maior parte das costureiras me reclama. Adriano, é ruim para enxergar a máquina e daí é ruim para enxergar aqui. E a máquina fica 40, 45 centímetros. Multifocal, nós sabemos que o corredor progressivo dele, a parte intermediária, é bem estreitinha, né? A gente sabe porque tem mapeamento. Então ela fica naquela de assim. Então, normalmente, eu falo para ela, vem cá. Eu tenho um tablet, que é a minha tecnologia melhor que eu tenho, que é aquele de criança, sabe? Que é um imãzinho na ponta da caneta e escrevo, daí aperta no botão, apaga. Então vem cá, que eu vou pegar meu tablet de última geração aqui, que eu vou mostrar para você o que é a solução. Aí eu mostro a lente intermediária. Eu costumo dizer, né? Falou, você faz costura reta em uma máquina, overlock em outra, zigue-zague talvez você possa fazer em outra, certo? Você tem uma costura para cada modelo de máquina, que aquela máquina é especialista nisso. Quando você faz apenas um óculos para tudo, o seu óculos não é especialista em nada. Você não tem uma ferramenta específica para você trabalhar. Quando você produz algo específico para o seu trabalho vai te dar o quê? Liberdade, precisão e o que mais que eu disse? Rapidez de pensamento. Então, quando você produz algo específico para o seu trabalho, para você enxergar melhor, e aqui estou falando de lentes intermediárias, o que a gente chama de lente intermediária é o seguinte, ela é uma lente progressiva, porém ela só tem o campo da meia distância
na altura dos olhos, aqui da pupila, e descendo ele vai ter o campo total de perto. Com um corredor progressivo extremamente mais largo que um progressivo multifocal tradicional. E quando você mostra isso para o teu consumidor, mesmo dentro do consultório, né, ele diz, pois é, mas eu não conhecia essa lente. Eu falei, pois é, a maior parte das óticas te vende um multifocal como se fosse uma solução completa. Não é. Profissões específicas, ferramentas específicas. Então, mas daí eu vou ter que ter 2 óculos. Eu falei, mas e olha que beleza. Olha que oportunidade para você melhorar a sua vida. Então você leva o óculos para o trabalho, uma ferramenta de trabalho. Se eu quiser pregar um prego com uma marreta, eu consigo. Mas é melhor com martelo, porque eu tenho mais precisão. E a mesma coisa será com o seu óculos. Você terá um óculos para você trabalhar e outro para você sair, certo? Quantas bolsas você tem, quantos sapatos você tem, quantas blusas você tem, né? Olha ao redor das outras coisas. E eu vou um pouquinho mais longe. Quanto tempo você passa no seu trabalho utilizando essa visão que está te faltando? 10 horas, 12 horas. Às vezes o cara é dono de facção, acorda 4 da manhã, vai costurando até meia-noite, parceiro. Olha o tanto que ele está costurando. 20 horas, sei lá, 18 horas. E tá peleando às 18 horas, brigando com a visão. Não, né? Não precisa disso. Então, eu comparo isso com a situação das férias. Parceiro, você que está no balcão aí, mais uma vez vou te chamar a atenção para uma situação bem... que eu sempre falei nos meus treinamentos. Você programa as tuas férias durante o ano todo. Você programa que você vai para uma pousada, você vai viajar, você vai fazer isso. Você programa 11 meses para curtir 30 dias. E o quanto você estuda para trabalhar os 11 meses? Nada. Nada. Ou seja, os 11 meses que você ralou, que é onde você buscou o recurso para passar os 30 dias, tu não evoluiu nada. O que você está fazendo na sua vida? Que você não é curioso, né? Aí, muitas vezes as pessoas veem alguém subir na vida, ter uma profissão, né? Ter um momento de descontração melhor. Pô, mas aquele cara ali era um nada. Olha lá como é que ele está um pouquinho melhor. Pô, mas eu aqui tinha mais condição que ele e agora estou na mesma coisa? O que o cara fez? Estudou, abriu mão de festa, abriu mão de cachaça, abriu mão de cigarro, abriu mão de curtição, para ali na frente ser um velhinho melhor. Ser um velhinho da lancha? Não sei se isso é bom, né? Mas, enfim, eu sou o velhinho dos óculos, digamos assim, né? Eu acho que você precisa ser curioso e estudar. E aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Se a vida não te dá oportunidade, parceiro, você não vai bater lá na sua porta, crie a tua oportunidade. Crie. Assim como Thomas foi para o varejo e não deu certo, o que eu penso que é o contrário, que o ramo óptico ganhou muito ele não dando certo no varejo, porque se ele ganha dinheiro no varejo, nós não temos um cara como ele atrás lá desenhando lente, abrindo novos laboratórios. Eu acho fantástico isso. Deu certo o teu negócio no varejo. Sim. Que era para dar errado. Sim. Entende? Então, eu vejo... Tem que encarar o tombo de uma outra forma. Eu vou levantar 2 passos mais pra frente. Até um pé na bunda te empurra para frente. Sim. Né? Então, o que eu vejo hoje é que se você dá certo no varejo, nós não tínhamos você conferindo lentes, fazendo a coisa com o seu talento, entende? Tendo a sua visão lá de estratégia, falar essa lente aqui poderia ser assim, esse projeto poderia ser assim, essas lentes aqui para infantil poderia ser assim, entende? Então, eu sempre vou falar, o esforço vence o talento, mas um talento sem esforço também não vale nada, né? Então é isso que a gente precisa... Fica medíocre. Né? Mas tem talento sem Tá, dedicação. lento. O cara... Separa. E eu falo assim, o cara, o Johnny falou a palavra aqui, medíocre. Não seja medíocre. Não é a maldade da palavra. Mas não seja a média. Exato. Não fique na média. Porque assim, quando você está no seu ambiente de trabalho, mas sou eu que vendo mais que todo mundo. Tudo bem, você está se comparando com os que estão ao seu redor. Mas será que o seu vizinho está vendendo bem mais que você? Entende? Então evolua. Evolua. Quanto eu vendi mês passado, quais oportunidades eu vou fazer agora,
certo? Se você trabalha só no balcão de ótica, você precisa pensar um pouquinho mais lá na frente. Como que eu posso aproveitar melhor o meu cliente que entra? Ah, mas eu já vendo uma lente de 5 mil. Por que não vendeu uma de 10? Por que não vendeu 2 óculos? Por que não melhorou? Por que não vendeu um solar junto? Ah, mas eu vendi um óculos de 15 mil. Se o cara tem condição de pagar um de 15, ele tem condição de pagar um de 30. Que o pão com manteiga dele é 15 mil para óculos. Não venda o que você ganha. Esqueça o que você ganha. Não é você que está comprando. Porque quando você vai comprar, você quer o melhor. E assim é o seu cliente. E dando até um complemento nisso, que eu já fiquei pensando antes, eu ia falar, e aí fala outra coisa, e mudei assim, ao vivo e narrar desse jeito. Sem roteiro, né? Às vezes você que está nos acompanhando aqui, isso acontece. Fica frustrado. Frustrado que às vezes eu posto lá um monte de venda de 5 mil, né? Para o pessoal ver que a gente vive do que a gente fala aqui. E fica pensando lá. Meu Deus, eu nunca vendi um óculos top assim. O que esses caras têm? Eles estão no mundo paraíso lá. Que todo vive um mundo paralelo. Um mundo lá, cara, que só eles conseguem fazer esse monte de venda aí top. Eu, para vender um óculos de 1.000, meu Deus, eu faço uma festa. Construa a tua horta com conhecimento. Porque nenhuma venda de valor agregado é só você mostrando a armação. Eu tenho essa armação e eu tenho essa lente aqui de 5 mil. Tudo dá 5.500. Você quer comprar e paga como? Ninguém na Terra faz uma compra dessa forma. Na verdade, as pessoas não querem comprar nada. Essa é a realidade. Ninguém quer gastar dinheiro. O que as pessoas querem é que as suas necessidades sejam supridas da melhor maneira possível, lindo de encontro com ainda bem-estar, felicidade, prazer. Então, quando a gente leva uma solução para alguém, a gente tem que levar a solução para o desejo dela. E os desejos, nós temos nosso desejo. Primeiro, olha para dentro de si e veja quais são os desejos ardentes que você tem na sua vida. Ganhar mais dinheiro, fazer uma viagem, comprar um carro, construir uma família, ser melhor em algo. As pessoas têm seus desejos e elas investem dinheiro para tentar suprir esses desejos. Nisso elas fazem sem pensar e gastam às vezes o que não tem. O ser humano se perde aí nas contas por causa disso. Então por que não transformar a experiência de compra do óculos em algo prazeroso para solucionar algo da vida dessa pessoa? Você vai vender o valor que você quiser. É assim que eu faço. Eu não vendo óculos. Eu entrego um desejo, uma solução, um bem-estar. Eu vou lá na rotina do cara, do trabalho dele. Não tá difícil lá, naquela situação lá, no teu trabalho? Tu já imaginou tu nem pensar mais para fazer aquilo? Acontecer automático? O cara raciocina e fala, meu Deus, eu não consigo isso. Eu fico tentando me ajeitar, me ajustar e fazer e desfazer. Só nessa frase que eu falei e no pensamento que ele gerou, ele já gastou 2.000 a mais. Que ele vai pagar ali com gosto no final. Então, gente, quando você se frustra, pensando, meu Deus, eu nunca vou fazer um óculos desse, mentira, você vai vender milhares de óculos assim. Mude um pouquinho a tua linha de raciocínio. Pense em o que as pessoas desejam comprar. Por que elas gostariam? Por que elas comprariam um óculos melhor? Aonde eu teria que encaixar esse óculos na vida delas para que elas deem valor? É a mentalidade, é a forma como você expõe. Eu tenho o mesmo produto que vocês. Eu só coloco ele na vida da pessoa de um jeito diferente. Porque todo mundo, quando dá valor em algo, ela se esforça e se dedica para pagar o valor que está sendo pedido. Por isso que todo mundo deseja iPhone. É um celular como o outro. Funciona igual, faço ligação igual, todo. Mas essa maçãzinha aqui gerou um desejo no mundo. Então, as pessoas pagam por isso. Gerem um desejo da compra do óculos. Um óculos estiloso. Por que o óculos estiloso vai te dar um jeito de ser diferente, que as pessoas vão te valorizar se você é vaidoso? Tente analisar as características da pessoa que você está ali conversando. Pare de vender óculos, comece a trocar ideia. Comece a conversar com o cara, um amigo. Faça um amigo em 2 minutos. Colocando pontos importantes de valor para a vida do cara. Ele vai perceber você diferente. E isso vale para tudo na vida. Vale para os relacionamentos, para os negócios, para me contratarem, para me pagarem mais, para uma solução melhor que eu levo para tudo que a gente faz na vida. Se você não fosse um cara, Thomas, que na tua vida como profissional você não se destacasse com as tuas soluções melhores,
talvez você não tivesse ido para a direção que você foi. Talvez você hoje fosse um funcionário de uma loja, numa esquininha lá, ganhando um salarinho. Mas ganha mais de 100 mil por mês, gente. Deus te ouça. Né? Mas você tem uma vida muito melhor hoje, graças a Deus, por conta da tua capacidade profissional. Com certeza. Não é verdade? Dos resultados que você gerou. Então, gente, não tenham frustração. Tenham só força de vontade com esses pequenos desânimos que acontecem no dia a dia. Quando vocês não conseguem resolver uma coisa, peguem a experiência daquilo. Analisem o que aconteceu. Parem só de pensar no problema. Comecem a pensar como eu posso melhorar isso. Porque quando a gente pensa na solução e para de pensar no problema, nossa mente, nosso cérebro, nosso corpo trabalha a nosso favor. Quando a gente só pensa no problema, o problema também trabalha em nosso favor, aumentando, cresce, né? piorando. Então, gente, é muito simples. Deixa que do projeto a gente cuida. Exatamente. Isso. Por trás de vocês tem um monte de cara fera. Principalmente esse cara aqui, que se dedica. Dedica em melhorar o que ele faz. São poucas as pessoas assim no mundo. E essas poucas se sobressaem. É uma realidade na questão, falando do ramo em si, né? Houve toda uma evolução tecnológica para a construção desse projeto Lente, né? E a evolução, a contra-evolução, né? Do balcão para dentro, quer dizer, essa tá evoluindo de forma muito lenta, né? Não está se acordando para esse projeto. Parece que né? a tecnologia por trás da ótica está muito além e a ótica ainda está lá nos primórdios, né? A capacidade... São poucos que se destacam e que tem essa visão e que tem esse... A capacidade, hoje, claro, eu percebo isso, a geração de dopamina hoje é a todo instante. Então você tem prazer a toda hora e muitas vezes o buscar o conhecimento não dá mais prazer, né? Então... Chato. Hoje você ler, você absorver o conhecimento dói, né? Então muitas vezes eu falo para minha filha, eu falo assim, vai ser mais fácil ser rico, vai ser mais fácil, porque o ser humano está emburrecendo, ele quer tudo pronto a todo instante, né? E se você for o solucionador que dá tudo pronto a todo instante, você vai ficar rico. Então é bem simples. Você precisa se destacar. Você precisa ler. Você precisa aprender. Você precisa se desenvolver. É isso que exatamente. E é isso que eu cobro, né? Tempos atrás eu escutei uma frase de um cara que eu achei estranho. O cara falou assim: saber escrever vai ser um diferencial. O cara falou. Você tá doido, né? Ele falou, aguarde. E eu penso que agora já é quase realidade isso. Não, já é realidade. Tá? Porque as pessoas... uma coisa muito importante, isso vem de encontro ao nosso ramo, e o que a gente pode observar, isso é algo que você pai, você mãe, até você ótico que vai ter filho ou algo nesse sentido, uma coisa muito importante e que algo que quando seu filho está em desenvolvimento, você, não sei se isso existe ainda, é comprar um caderno de caligrafia. Por que eu falo de um caderno de caligrafia? E eu vou sempre falar nisso. Porque a partir do momento em que você ensina o seu filho, sentado ali, a escrever na altura certa, a fazer uma letra cursiva, ele não está treinando a letra. Ele está treinando as habilidades visuais. Ele está treinando a mão. Ele está treinando a mente dele. Então ele precisa olhar e copiar. Olhar e copiar. Então, para mim, isso ficou muito claro. Quando isso não foi mais obrigação nas escolas, no caderno de caligrafia, que começou a ficar mais... Começou a piorar. Até as próprias escolas começaram a emburrecer as crianças. Exato. Porque parece simples. Parecia um castigo escrever num caderno de caligrafia. Mas eu escrevi muito tempo. Certo? E o que parecia ser um castigo era um treinamento. E o treino vence o talento. Se você treina até fazer uma coisa, você consegue. Esses dias eu olhei o Instagram e eu gosto daquele cara que chama Ninja, né? Que é aquele cara que jogava basquete nos Estados Unidos. Douglas Viegas. Douglas Viegas, esse cara mesmo.
Ele falou assim, ó, o quanto você quer uma coisa. Quanto você quer? O que você quer hoje? Não sei. As pessoas não desejam mais. Elas não querem. Por quê? Porque o cara que quer, ele não para até conquistar. Eu queria um podcast. Quando eu cheguei com a ideia pra você, eu falei assim, vamos montar um podcast? Você falou, vamos. Eu não parei até ter isso aqui. Quanto custava o microfone? Quanto custava a câmera? Quanto custava? Como é que eu ia montar? Não parei. Era assim, ó, aqui, ó. Eu queria isso. E hoje nós estamos aqui. Certo? Então eu vou perguntar pra você aí que trabalha no balcão, que você que é optometrista, o que você quer? O quanto você quer isso? Eu não quero nada. Tá bom, então do jeito que você quer tá bom. E eu vejo isso no nosso ramo, né? O quanto você quer evoluir. O que você quer? Eu quero ganhar 5 mil reais. 5 mil reais era um bom salário pra mim. Acho que eu valho 30 dias por 5 mil reais. Opa, agora parece que foi barato, né? 5 mil reais por 30 dias, quanto que vai dar isso aí? 166 por dia? Mas eu tô gastando mais que isso aí já quase, né? Não, mas eu tô ganhando 2 mil. Então você vai ter que ter alguém junto pra pagar as contas, né, parceiro? Já não é mais só por amor. Entende? Então as pessoas precisam querer as coisas. As pessoas precisam desejar as coisas. E é nessa linha de raciocínio que o pessoal emburreceu. Entende? E que buscar o conhecimento, hoje, nós, na nossa empresa, a gente paga curso de técnica ótica para algumas pessoas. E eu sou um cara que cobro bastante das pessoas às quais a gente investe. Você está estudando? Quais são suas dúvidas? Como é que está o curso? Que notas você está tirando? Porque eu não tive essas oportunidades. E talvez essa cobrança que eu faça, talvez as pessoas não entendem hoje ou amanhã, mas essa cobrança que eu faço é para o próprio desenvolvimento das pessoas. E quando ela vê que aquilo é bom para ela, eu não preciso mais cobrar. Eu já plantei a sementinha do bem. Entende? Então a gente pensa sempre em oportunizar as pessoas. Estar ali ou ir embora não depende de nós. Tenho absoluta certeza que você, Thomas, já oportunizou muita gente dentro do laboratório. Eu tenho essa oportunidade aqui. Mas eu não sei fazer nada. Tu quer? Sim, quero. Tá aqui, a vaga é sua. Vai lá e abraça, parceiro. Eu tenho absoluta certeza que se você... Não precisa nem citar nomes. Tem caras que você oportunizou que o cara agradece até hoje por ter entrado no lugar. E o cara diz, muito obrigado. E tem pessoas que tiveram a mesma oportunidade que não deram valor. Né? Então, a gente sempre pensa no próprio ser humano. Né? Claro, a gente vai buscar uma linha de automação para errar o menos possível, para lá na frente o consumidor final de óculos ter a melhor experiência, certo? Mas o ser humano que olhar, eu cito o Renan, que é um cara, acho ele fantástico, menino exemplar, que está sempre com a gente iniciou pequenininho, estamos crescendo, temos uma agência agora já com ele, e nós só temos voo com ele. Mas você tem que buscar, você tem que querer, né? Por exemplo, vou citar você. Existem inúmeras pessoas à sua volta. Inúmeras. Se eu estivesse à sua volta, eu ia colar no você, velho. Bicho, como é que faz isso aqui? Como é que faz isso aqui? Como é que faz isso aqui? Vou citar eu agora. Eu tinha ótica Campinas. Quem atendia lá pra mim ia chamar o Lorival Hélio Lino. Eu colava nele. Mano, como é que é isso aqui, parceiro? Que doença que o cara tinha que não deu óculos? Como é que faz isso aqui? Como é que faz aquilo lá? Cara, o cara tinha prazer em me instruir. Eu queria ser optometrista. Hoje eu sou optometrista. Diferente de se formar optometrista, eu me tornei um optometrista. Existem inúmeras pessoas que se formam optometristas. Não tiro mérito. Mas se tornar um optometrista é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Porque você olha para o teu paciente e você fala assim, esse cara aqui precisa dar uma solução assim. Ó. E eu fui muito privilegiado. Trabalhei 20 e poucos anos no balcão de uma ótica. Então as dores que eu encontrava eram inúmeras. Mas eu era limitado. Porque eu só podia vender o óculos, né? Eu não tinha a mágica. Que eu acho isso muito mágico, parceiro. Eu acho isso muito mágico. O cara fazer o outro enxergar através do pedacinho de vidro.
É mágico. Entendeu? Foi a pergunta colocada no início, né? Como é que, onde virou a chave, né? Da questão de optar pelo ramo, né? É o momento que encara isso como uma obra de arte, que tu falou há pouco, o óculos em si, mas de poder dar qualidade de vida para aquela pessoa lá na frente, né? Isso se torna um prazer, né? Hoje, olha assim, o pessoal diz, cara, nesse teu ritmo aí tu vai infartar. Eu digo, se eu parar em casa eu vou infartar, né? Eu faço com prazer isso. Isso já é construir aqueles projetos, já é quase um hobby, né? De tão prazeroso que isso é, né? Então tem que ter esse prazer, tem que ter essa gana de buscar e de fazer isso ser um prazer, não uma tortura, né? Não uma Obrigação. Uma É obrigação, aí que eu digo que a gente Ainda trabalha mais- os 11 meses com prazer Sim. e a prisão é em casa 30 Sim, dias. é. E tu encarar também esse projeto Olho, né? Que um ser superior aí projetou dessa forma tão perfeita, né? E a gente poder contribuir para que esse perfeito seja ainda mais perfeito no que necessita No dia a dia, né? no dia a dia, né? Isso é Extraordinário. extraordinário, exatamente. Né? Olhos são as janelas da alma, né? Vindo ao conto tudo que tu falasse, né? Quer dizer, o que passa nessa situação, dos exemplos que você citaram, que a gente vive, né? Então, isso é... E só para complementar, finalizar, as pessoas amam. Já? Não, finalizar nesse seu A linha de comentário, né? raciocínio. Por mim, eu vou o dia todo aqui. parceiro. Não, mas para finalizar a minha linha de raciocínio, até pensando também que já a gente finaliza, porque o amigo também tem os compromissos dele, não tem algo, para mim, mais gratificante como profissional de ótica. Do mundo inteiro, do mundo todo da ótica, eu sou profissional. Sei fazer de tudo. Faço de tudo. Do basiquinho da fabricação até o exame. Hoje, graças a Deus, construí isso na minha vida. Sou muito feliz por isso. Mas algo para mim que me satisfaz. E eu acho que é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho. Se isso realmente também move elas. É quando eu estou na frente de um paciente, de um vendedor, de um funcionário. E eu estou explicando algo para ele. Que tem um valor muito grande de conhecimento. E ele aprende aquilo. E ele fala, nossa, isso eu não sabia. E ele deposita sua confiança naquilo que eu falei. E eu percebo que aquilo faz ele evoluir. O vendedor por replicar o que eu falei. O meu funcionário por a partir daquele momento começar a fazer daquela forma, entender o que eu passei para ele de informação. Um paciente dentro do consultório que vai lá, não, o doutor mandou eu fazer essa lente aqui, porque essa aqui vai ficar top para mim. Essa semana, quarta-feira, nós estávamos numa ótica nossa. O Adriano estava no consultório e eu fui na parte da venda porque nós estamos sem uma funcionária que está de licença maternidade, que é a minha pupila lá, que é a copiazinha do Johnny. Aquele casal. Fizeram 2 das melhores lentes que nós temos. Só para vocês terem uma ideia, R$10.000 à vista. E eu falei para ele, o senhor nunca na vida teve uma experiência como o senhor vai ter com esse óculos. Eu seguro o rojão. Eu falo isso pro cliente. Porque eu sei o que eu estou fazendo. E eu ali, eles vieram só ajustar o óculos. Ajustar e tal. Pô, por sorte eu estava ali. Que bom, fico feliz quando vem um cliente que eu vendi para ele. E eu prometi uma experiência diferenciada. Ele fez o óculos. Parafusado, ele queria um óculos flutuante, que desaparecesse, tal, igual do Adriano, né? Lá no consultório ele provou do Adriano. Não, e desaparece tal. tanto que nem tá no rosto. E eu falei uma frase e ele gravou aquela frase. E ele falou, sem eu falar nada, eu só tinha ajustado, tava trocando ideia com ele, com a esposa e tal. Daqui a pouco ele parou na porta da loja, quase indo embora, falou, olhou pra mim e falou assim, é tão bom ter uma visão natural, né? Um cara de 68 anos. E vocês às vezes morrem de medo de uma pessoa de mais idade mudar o bifocalzinho para o multifocal. Ah, não, esse é todo metódico, ele não vai conseguir mudar. Ele investiu, eu prometi, só que eu conheço o que eu estou fazendo. E o cara fala para você, com o multifocal, com adição de 3, é tão bom ter uma visão natural, né? Eu não preciso provar mais nada do que eu faço. Tu entendeu? Indo nessa linha aí do Johnny, que eu troco bifocal há muitos anos por multi, né? E a maior parte, às vezes a gente tá perto de pessoas que trabalham em ótica ou algo assim. Né, eu não troco não, porque o cara não vai se acostumar. A primeira coisa que eu pergunto pro cara é
por que que você é, por que que você é do mal? Porque, mas por que que você tá me chamando que eu sou do mal? Eu falei, cara, você, hã? Pifada. Eu falei, você é do mal, cara, você aprisiona o teu paciente. Você aprisionou ele, parceiro. Você deixa ele. Ele tá dizendo assim, ó, eu quero sair dessa prisão. E você que tem o poder, você tá com a chave na mão, você fala, não, mais 2 aninhos aí, tá? Por que que eu tô falando que quando você não troca um bifocal por um multi, fisicamente falando, um bifocal, aquele que tem uma repartição, vai te deixar enxergando a 35 centímetros e o outro vai enxergar acima de 6 metros. Nesse intervalo de 35 centímetros a 6 metros, o cara não vai ter visão nítida. Me provem o contrário. Me provem o contrário. Seja, você aprisionou a pessoa entre 35 centímetros de visão a 6 metros, ele não enxerga nítido. Quando você produz um multifocal, uma lente progressiva, você dá oportunidade para ele enxergar nessa outra distância a qual ele não tinha nitidez. E aí você vai usar um argumento para mim dizendo, será que ele vai acostumar? Bom, aí é conversa para um outro podcast. Porque isso é um caminho sem volta. Certo? Se você for um profissional decente, que tem conhecimento do que você está fazendo, e você conhece, analisando, eu sempre falo assim, né? Atenda ao contrário. Você já viu falar isso? Não. Eu falo isso. Atenda ao contrário. Como é atender ao contrário? Tire DNP de longe, tire DNP de perto, para ver se o cara tem convergência. Aí já começa um atendimento diferente. Faça uma lensometria do óculos anterior dele, para ver se mudou radicalmente a dioptria. Claro que você vai analisar. Mas você sabe fazer 2 coisas? 2. Primeiro, lensometria e DNP. Tira antes, confere o que ele usava, e aí você começa uma conversa de trocar bifocal para multifocal. E vai longe essa conversa. E aí eu ensino isso para quem quiser. Eu não tenho problema nenhum. Só que você vai tirar o cara da prisão e o cara vai te levar um bombonzinho, o cara vai te levar umas flores, o cara vai dizer, eu nunca enxerguei como eu estou enxergando agora. Por exemplo, um tiozinho que joga dominó, né? O passatempo dele é dominó. Ele, aqui, 35 centímetros, se ele quiser olhar pro camarada dele ali na frente, ele não enxerga nítido. E aí? De quem é a realidade de tirar ele da prisão? Sua. Porque é você quem tá atendendo ele. Então, gosto muito desse assunto. A gente vai caminhar longe nesse assunto, mas não é hoje. Um assunto que eu lembrei agora é, você que é do ramo óptico, até eu vou falar lá, você que é do ramo óptico, que não sabe como eram fabricadas as lentes anteriormente, você pode mandar um direct pra gente, você pode escrever nos comentários. Eu tenho um vídeo pequenininho que mostra como era antigamente e como é o processo hoje. Eu posso encaminhar no seu WhatsApp, no seu direct, muito fácil. Você vai ter isso à mão. Inclusive, isso vai servir de exemplo para você mostrar para o seu consumidor final em dizer, olha, isso aqui era praticamente um trabalho escravo, que fazia uma lente a cada meia hora, 40 minutos. Hoje, a cada 15 segundos sai uma lente. Né? Então, a tecnologia que se usa, antigamente é, o senhor quer essa? Eu tenho. Né? Vou chamar lá os dinossauros para produzir, se é que existirem equipamentos. Né? Mas, se você quer saber como fabricava uma lente anteriormente, não será pelo Thomas, será pelo avô do Thomas. Não, tô brincando, não é verdade não. Eu vou mandar um videozinho para você, seja no direct, seja no WhatsApp, eu encaminho, é um vídeo, não é pesado, é um videozinho curto que você pode mostrar para o seu paciente ou para o seu cliente aí na loja e usar de argumento de venda, né? Bom, esse podcast está caminhando para o seu final, porque eu particularmente ficaria aqui a tarde toda, né? Porque isso aqui é a minha dopamina quinzenal, que agora a gente voltou a gravar esse ano, né? Anteriormente a gente não estava fazendo, por conta dos convidados também, né? E vamos lá. Quero pedir pro Thomas deixar assim uma mensagem assim para quem está entrando no ramo, né? Que
que quer aprender, que talvez goste, começou a perceber que gosta disso aqui. Uma frase motivacionalzinha, né? Assim, para dizer assim, o que essa pessoa acha que você, no teu ponto de vista, deve fazer para que ela consiga evoluir, Thomas? Conta aí para nós o que tu acha no teu ponto de vista, o que uma pessoa que está iniciando no ramo aí deve fazer para conseguir ser um bom profissional. Uma vírgulazinha só. Olhe para o Thomas, lá de Presidente Getúlio, e o que você falaria para ele hoje? Não entra nessa. Vai enlouquecer. Vai perder os cabelos. Vai perder os cabelos. Ai, gente, tem que ter a nossa comicidade aí para rir um pouquinho. Sim. Curiosidade, né? Fomentar a curiosidade, fomentar o buscar mais, fomentar o querer saber mais, né? Eu tive a oportunidade esses dias de ver uma palestra do Marcelo Taz, né? Que é um doutor aí na área de comunicação, né? E a palestra foi baseada em cima de hoje do tão chamada inteligência artificial, né? Do chat GPT, né? Toda essa novidade aí, né? A gente falou do emburrômetro, né? Então, existe toda essa perspectiva hoje, esse medo em cima do que está por vir, né? E ele deixou bem claro, né? Se você usar de uma forma correta e questionar essa inteligência artificial, ela vai se desenvolver cada vez mais também, né? Você não pode chegar lá simplesmente formular uma pergunta, pegar aquela resposta pronta e dar como acabado, né? Então, é a visão que você impõe na sua perspectiva, né? Que você tanto falou, né? De buscar e de crescer e de prosperar e de... né? Então, é isso aí. É fomentar cada vez mais a curiosidade, fomentar cada vez mais, buscar conhecimento, né? Porque conhecimento é a moeda que ninguém tira de você, né? Não. Né? A gente viu aí, né? Vamos falar da Segunda Guerra Mundial, sem citar para lá e para cá, tentou-se dizimar um povo, né? Pelo seu poder, né? E não acabou. Não conseguiu acabar com o conhecimento, né? Isso ninguém tira, né? Então, essa é a maior moeda, esse é o seu maior valor. O maior bem que você tem, né? Busque conhecimento, né? E quanto mais conhecimento você tem, mais tempo você economiza. Você até se assusta, né? Porque no momento que você começa a buscar conhecimento, esse leque vai abrindo e diz, meu Deus, que merda que eu fiz, né? Cada vez mais eu tenho que buscar. Sim, é isso aí. Mas é o processo evolutivo. Né? Claro, existe aquela camada de população que é feliz na sua ignorância. Perfeito. Né? Existe essa realidade também, né? Mas gente, busque conhecimento, vá atrás, né? Evolução profissional, evoluir, financeira, gente. Se são dois objetos de desejo, né, do ser humano, não tem outro caminho. Não existe outro caminho da prosperidade financeira senão com conhecimento. E muito. Eu olho e específico. E não é uma busca, isso é um resultado, né? Então, exatamente. O resultado se transforma quando você consegue, né, o conhecimento. E consegue aplicá-lo, né? Estrategicamente. Não esquecer, né? Dentro de valores, de princípios. Tudo, né? Mais, caráter, né? Que são coisas que tem que andar alinhadas juntos, né? Com certeza. Pessoal, trouxemos um cara aqui, né? Que é muito tranquilo, ele é sucinto, né? Ele é da paz, né? Sempre com um sorrisão no rosto pra gente. Sempre um amor de ser humano, que isso também tem um valor inestimável para nós. E tem uma experiência muito grande, vasta, que é milhares de assuntos que a gente vai trocando aqui, ideias. A gente sempre gosta de falar coisinhas que no dia a dia a pessoa consegue assimilar, consegue entender, consegue encaixar com a sua rotina. Né? Puxa, aquilo lá os caras falaram, que interessante, acontece aqui mesmo. E obrigado por ter vindo. Né? Complementando um pouco também, agora tu falasse uma questão, né? Ter orgulho do que faz, né? Não é só o fato de estar escrito aqui, eu sou fora da curva, né? Mas ter orgulho, né? Realmente, vestir a camisa, vestir né? A camisa, se apaixonar pelo que faz, né? Como exatamente. Eu falei, a ponto de se tornar um hobby, né? De ter isso prazer, mesmo, acordo de manhã empolgado, que hoje tenho coisas. Orgulho, né? De dar qualidade de vida para aquela pessoa que está sentada na tua frente. Isso aí. Acima de tudo, né? É isso aí. Mais do que o ser humano que entendeu que poder propiciar uma vida melhor para o outro a partir do seu trabalho, entendeu a vida, né? Porque a gente
observa que quem é apaixonado pelo nosso ramo, muitas vezes as pessoas falam, você ganha dinheiro em qualquer coisa. Se você se dedicar, você ganha dinheiro em qualquer coisa. Mas se você viciar na dopamina, de você trazer qualidade de vida, visão, e você vê que o ser humano se desenvolveu melhor através do teu trabalho, tu vicia nisso. Né? Dentro dessa linha de raciocínio também do temor pela inteligência artificial, também a própria perspectiva que a gente fugiu um pouco desse foco que a gente estava levando no início, né? O que virá pela frente, né? Sei lá, talvez o Freeform tenha uma vida 10 anos ainda, muito. Depende de que forma você vai encarar, se quer uma produção de massa ou se quer... Né? Eu vejo muito o futuro em impressora 3D. Eu acho que é um futuro que a gente já tem pela frente logo. Em armações já está fluindo. Sim, exatamente. Então, né? Mas não ter temor, né? Buscar informação para encarar isso dessa eu acompanho um cara no Chile, eu acho que é no Chile. Tem que se preocupar. Eu vi tem que que perder sono? Tem que perder sono, mas por um bom motivo. Tem um cara no Chile que ele apresentou uma máquina onde você faz o mapeamento da córnea e produz lentes a partir daquilo ali. Sabe? Eu achei bastante interessante, mas não é um assunto que eu vou abordar agora, porque eu ainda eu acho que isso aí tô buscando ainda, né? Oportunidade também, não posso... Conhecimento. De alguma forma a gente tem alguma autoridade aqui, então eu não posso, né? Como eu li uma outra matéria ali a respeito de multifocais espirais, tu já ouviu falar nisso? Já recebi um material aí que eu quero me aprofundar nisso. Isso, eu também não vou falar nada agora porque eu não tenho conhecimento a respeito, mas a gente buscando através de... Às vezes a gente vê na internet, não sabe se aquilo é real mesmo, né? E futuramente a gente vai trazer alguns informativos diferentes aqui no... E não é só a perspectiva, né, do futuro de como vai ser produzida a lente, né? Qual é a perspectiva do varejo daqui a pouco? Como é que vai ser vendido esse óculos? A perspectiva é de como vai ser a aceitação disso. Tem coisa vindo por aí que... que bom, né? Que bom, né? Eu fico Processo feliz. evolutivo. Exatamente. Eu fico feliz, porque muitas vezes a gente acha que já chegou no topo, né? Mas a tendência de quem está no topo é só descer. Então nós temos que continuar escalando. A ideia é sempre escalar mais. Né? Sempre tem um fora da curva. Exatamente. Vai achar uma outra... Exato. Né? Quero agradecer aqui o Ricardo, né? Que é parceiro da gente, né? Tanto no laboratório quanto pessoalmente. Parceiro, amigo da gente, né? Hoje o Thomas, ele faz parte da equipe da Forla, né? Inclusive ele é sócio majoritário. Já comprou a parte do Ricardo? Tem que chegar no 100, Ricardo. Sem condições. Claro que eu tô brincando, né? Mas quero fazer um agradecimento pessoal. Faz muito tempo que eu não converso com o Ricardo, mas acredito que o convite foi feito. E a gente aguarda também uma visita dele para a gente poder gravar um programa, né? Acho que a Forla está indo muito bem. A gente recebeu aqui o professor Fabiano, que tem acho que uma parceria lá e dá uns cursos, né? Isso. Para frente a gente vai receber a Danis Stragliotto aqui também, que já ministrou acho que algumas aulas lá também. Então, né? Quero agradecer pessoalmente você, Thomas, por ter disponibilizado o que há de mais rico nesse mundo, que é o seu tempo, né? E você poderia estar com outras pessoas, conversando sobre outros assuntos, e você nos deu a honra de fazer um episódio somente seu. Né? Esses episódios aqui ficam na internet pro resto da vida. E a gente está construindo isso para que as pessoas possam lá na frente, né, ver que, claro, a gente talvez não tenha sido pioneiro, mas isso para nós não faz diferença. Deixar um legado. E uma das coisas mais importantes, as quais, quando eu pensei também nisso, seria honrar as pessoas que fazem o nosso ramo. Entende? Porque muitas vezes a gente fica lá escondidinho num canto, mas somos solucionadores de problemas. E isso também eu falei pro Travolta. Conhece o Travolta? Sim. Então, falei para ele que um dos motivos que eu tinha convidado ele para vir aqui era para honrar as coisas que ele fez pro ramo. E a mesma coisa eu falo para você. Muito obrigado por não ter dado certo na ótica, no varejo, né? Mas você deu certo na vida de inúmeras pessoas atrás do laboratório. Né? Então, muito obrigado, Thomas, por você ser essa pessoa competente. Muito obrigado por ser essa pessoa aberta, porque eu pouco preciso, mas quem mais precisa é o Johnny, que tem mais contato com o laboratório. Thomas, preciso disso. Thomas, preciso daquilo. Você em nenhum momento só, não, deixa pra lá, ou não consigo resolver. Você sempre foi um cara aberto a isso. Né? Quero te agradecer a isso
E contem com o JJCast, cara. Se você quiser lançar algum produto, se você quiser vir aqui de novo, eu tenho absoluta certeza que a hora que desligar esse microfone, você vai dizer, devia ter falado isso, devia ter falado daquilo. Você vai pra Floripa agora pensando, porra, podia ter falado isso. Sinta-se em casa. Isso aqui não é meu e do Johnny. Isso aqui é nosso. Entende? Pra quê? Pra que fala, pô, acho que vai ser legal lá transmitir pros clientes da Forla. Será um canal que eu posso falar não só para mas para os novos ou para os próximos, entende? Então isso aqui serve para um canal de comunicação do Remótico, certo? E é isso que a gente evoluiu, né, Johnny? Como um podcast de treinamento que nós iríamos fazer, né? Vamos treinar sobre antirreflexo, vamos treinar sobre armações, sobre medidas, e a gente caminhou de uma forma um pouco, talvez, mais bonita, eu penso. Sim. Né? Que a gente recebe mensagens assim do Brasil todo. Do Essa Brasil todo. informalidade, eu acho que agrega muito mais. Ajuda, Entende? né? Não é aquela coisa maçã. A gente não tem um Exato. roteiro, né? Não tem roteiro. Exatamente. Às vezes o cara senta aqui e fala assim, Eu cheguei aqui, não me mandaram o script. Não tem. Não É tem. autenticidade. Autenticidade por quê? Porque a autenticidade faz você raciocinar na hora, faz você conectar um assunto em outro, né? Pegar essas situações do cotidiano. Porque isso é uma conversa entre amigos. Exatamente. É assim que entende? funciona. Então, mais uma vez quero te agradecer, muito obrigado. Esse eu tenho certeza que não Sempre à será, disposição. não será o primeiro, né? Não será o único episódio. Também Será, vou deixar em aberto para você, se quiser trazer algum cliente da Forla, pode trazer para conversar, para falar das soluções, né? Trazer o próprio Ricardo, trazer algum professor que ministra aulas lá com vocês. Esse espaço aqui é um espaço aberto e democrático, tá? Isso aqui nós temos laboratório, mas nós não somos concorrentes. Exatamente. Nós somos parceiros, certo? Então eu vejo sempre como uma parceria. Então você nos trouxe conhecimento, a gente divide um pouquinho, né? E a gente vai construindo algo junto Saudável. e melhor, né? Fazendo com que o nosso ramo consiga evoluir sempre. E esse canal aqui tá aberto. Sempre que você achar que deve, vou lá para Joinville, vamos gravar um episódio? Lógico, seja de 40 minutos, seja de 2 horas, como 2 horas e meia. 2 horas e meia, não dá nem para sentir que o tempo passa. Eu tenho certeza que quando você colocou o fone, né, no ouvido, falou, pô, acho que vai demorar uma meia horinha. 2 horas e meia nós já estamos conversando, tá? Eu tenho vontade de conversar mais 10 horas aqui. eu sou viciado nisso aqui. Então, mas muito obrigado mais uma vez. Aí eu preferi um outro líquido. Não seja por isso. Qual é o líquido que você quer? Olha lá. Que na próxima vez terá naquela geladeira lá. Tu já olhou? Fique tranquilo. Começo de que lado? Mas daí a gente grava da tarde Porque pra daí noite. abre o portal. Ah, né? Eu sei qual é o portal que é. Aí a gente grava da tarde pra noite, que daí a gente fica no hotel. Portal Pronto. da Liberdade. Aí eu me solto. Aí a coisa flui. Não, demais, né? Falou? Não, né? Aí, Thomas, aí muito se obrigado. entrega. Muito obrigado. Muito obrigado agradeço. você que nos acompanha aí também, o JJCast, né? Espero poder contribuir mais um pouquinho com a vida de vocês, com a informação que a gente leva, né? Lembrando sempre que você pode assistir esse canal numa velocidade um pouquinho maior. Quero deixar essa dica. Clica na ferramentinha ali, que é uma engrenagem, clica na velocidade de vídeo. Você pode assistir com 1,5, 1,75. Então você consegue assistir mais rápido isso. Para não ficar, às vezes, 2 horas e meia, né? Entende? Ou às vezes tá cortando uma lente, tá lá fazendo alguma coisa, tá escutando a gente, né? Exatamente. Utilizando o seu tempo no trabalho, enquanto trabalha, evolui. Olha só que coisa boa. Em conjunto com isso, gente, não esqueçam. Curtam esse conteúdo, se foi do agrado de vocês. Compartilhem eles com outras pessoas que faz sentido isso que vocês estão aprendendo. Se gostar dessa mente brilhante. E brilhosa. Compartilhem com seus amigos, Polida. com seus conhecidos, com seus inimigos. Se não gostou com os inimigos, né? É isso Faz aí. o cara perder tempo. Exatamente. E é isso aí, gente. Finalizando aqui mais um JJCast. E espero que tenhamos inúmeros outros, centenas, enquanto estamos vivos e podemos falar e rir e sorrir e aprender e contribuir. Certo? É isso aí. Por enquanto, muito obrigado. Thomas, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E fiquem todos com Deus. Até logo, pessoal. Até.